Boa noite, amigos do Confraria da Folia. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, nossa tradicional live de quinta-feira, né? Hoje, 11 de junho, véspera de Dia dos Namorados, né? Amanhã, sexta-feira, o pessoal aí, os casais, vão poder curtir um pouco este romance na quarentena, né? Um período bem propício, inclusive. E antes disso, a gente vem falar de carnaval, né? A gente vem falar, né, daquele assunto que a gente sempre gosta de trazer, que é o que nos move hoje, né? Que nos faz aí levar todas as informações que vocês possam estar acompanhando nos nossos canais. Como eu já divulguei, né, a gente vem divulgando na semana, eu vem divulgando na semana, a pauta hoje é com os colegas de imprensa. A gente tem aí como convidados eu vou trazer daqui a pouquinho a Rô, o Renan, o Vini, que daqui a pouco deve estar chegando aí também. Mas antes de eu chamar os convidados, eu quero trazer aqui meu parceiro, né, como me acompanhando nessas lives durante a semana, querido amigo Leandro Amarante. Boa noite, Lê. Microfone, Lê, tá cortado. Agora sim, Certo? agora sim. Primeiramente, mais uma vez, boa noite, né? Mais uma vez, quero agradecer o convite aí para estar participando da live. Vamos tocar essa dobradinha, né? Terça-feira estávamos juntos, hoje novamente com nossos colegas de imprensa, então o bate-papo vai estar bem legal. Quero aproveitar para agradecer a todo mundo que já vai acessando, o pessoal já está dando feedback aí via redes sociais, então continua com a gente até o final, vai estar bem legal. Compartilha lá a nossa live nos seus grupos, manda para o namorado, manda para a namorada. É o presente antecipado. É o presente antecipado da nossa É, live de carnaval. Então, bora lá. lembrando, né, nossos espaços aí da live, os comentários já estão abertos, quem quiser entrar, comentar, trazer sugestões, enfim, a gente está aberto aí para o pessoal poder participar também, interagir com a gente. Antes ainda de chamar os convidados, e até eu trouxe o Leandro antes para a gente debater, falar sobre isso, e trazer uma questão importante também que aconteceu, acompanhou aí o Confraria nessa semana, na terça-feira, a gente fez uma live, né, com a diretoria da UESPA, né, o presidente Rodrigo Costa e o vice-presidente Kleber Tavares, e na quarta-feira, no caso na manhã de ontem, a gente recebeu uma manifestação, né, de um grupo de pessoas que se sentiram ofendidas durante a fala, né, o pronunciamento que o presidente Kleber fez durante a live, e eles nos pediram direito de resposta, né? Como a gente sabe, o direito de resposta é garantido em lei, né? Qualquer pessoa que se sente ofendida por algo que foi divulgado, né, em qualquer veículo de comunicação, seja ele impresso, seja ele de forma virtual, TV, rádio, enfim, ela tem esse direito. Como foi um caso que também foi tratado, inclusive, em questões judiciais no Carnaval de Porto Alegre este ano de 2020, nós prontamente nos mostramos solidários, né, a dar o espaço que este grupo se manifeste, né, dentro dos limites, dentro do que compete, né, a lei e a nós enquanto veículo de comunicação. Então, eu reitero aqui a posição do Confraria da Folia, né, que nosso espaço está aberto para quando o grupo quiser se manifestar sobre a posição deles, enfim, sobre aquilo que eles se sentiram ofendidos, né, e dentro daquilo que eles têm de direito. A gente também deixa claro que, né, não é o papel do Confraria da Folia ser um balcão de ataque e defesa, muito pelo contrário, né, a gente está aqui para trazer informação, levar o debate, mas a gente sempre deixa muito claro isso, né, dentro da questão de respeito, de lei. Então, as pessoas que se sentiram, né, ofendidas neste caso específico, né, que foi tratado, elas vão ter o espaço assim que elas desejarem, que elas quiserem. A gente cede dentro da nossa programação, né, seja pelo site, seja aqui em alguma live, a gente está aberto a ceder esse espaço. Então, acho que fica o registro aqui, né, enquanto coordenador, né, do Confraria, junto com o Leandro, que estava comigo naquele dia, né, da live, a gente reitera que o espaço está aberto para o pessoal que queira se manifestar. Não reparem o barulho, né, e qualquer problema técnico que a gente possa ter aqui no programa de hoje. Como você sabe, eu moro em casa, né? Casa da rua, então passa carro, passa moto, passa tudo. Mas a gente vou trazer então os Tem uma placa. convidados da live de hoje, além, claro, do Leandro. Vou trazer aqui também o querido amigo Renan Silva Neves. Boa noite, Lê.
boa noite, Lê, não. Boa noite, Renan. Renan, seu microfone. Agora sim, tá me ouvindo bem? Alô, Eu sim, eu ouço bem. Vamos tentar de novo. tá chegando? Para mim, sim. Oh, Opa, para mim não chegou, para mim não chegou. Agora deu. Por favor, deu? Renan. Agora sim. Boa noite a todos, boa noite aos amigos. Eu posso falar nessa live amigos, né? Aos amigos do Confraria da Polícia, um prazer, uma Pode. satisfação para falar um pouco de imprensa no Carnaval. Até hoje a gente, né, enquanto profissional de imprensa, por tudo que está acontecendo, está envolvido em outras situações, mas sem nunca esquecer do Carnaval, que é a nossa grande paixão. E eu já estava ansioso para uma live para falar de Carnaval. Eu fiz live cantando com a Portela do Sul, mas para falar de Carnaval ainda não tinha participado. Então, é a noite para a gente também tecer teses, como eu sempre gosto, né, de Doutrileandro. É verdade, é verdade. Vou trazer aqui nossa querida amiga Na Passarela, né? Esse canal aí que tem movimentado e muitas redes sociais, muita coisa eu acompanho pelo canal dela. Querida Rô Carvalho, Olá, noite, boa noite. Rô. Me permite usar o meu bordão que eu utilizo na rádio? Claro, fica à vontade. Então, boa noite, reacionários de plantão. Aqui é Rô Carvalho falando para a live da Confraria da Folia. Muito carinho pelo Ed. E nós estamos aqui, né? O Ed falou na passarela, mas na verdade a gente é filiado à Reação FM, que está sempre conosco fazendo todo esse trabalho. E sem a Reação não existiria uma passarela e a Rô não estaria aqui conversando com vocês, né? Então, somos muito gratos e muito felizes em participar, né, desse trabalho de imprensa e em participar junto com o Ed, com o Leandro, nessa live do Confraria, com o colega Renan, que também faz um trabalho muito legal lá no Ziriguidum. É verdade. Daqui a pouquinho o Vini Brito deve estar chegando aqui na live para completar o nosso trio de convidados. E eu, mais uma vez, lembro a galera que quiser comentar, curtir, compartilhar, fiquem à vontade. Né, o nosso site aí, o Confraria está aberto, a discussão hoje está aberta. A gente vai falar sobre trabalho de imprensa, vai falar sobre como nós, veículos de comunicação, né, lidamos com este material, com esta pauta chamada Carnaval de Porto Alegre, né, que é uma pauta que é muito latente, né, a gente tem tido aí nos últimos anos, principalmente o Carnaval de Porto Alegre enfrentando algumas dificuldades, enfrentando algumas batalhas, e a gente ali sempre junto, né, levantando a bandeira, sempre junto aí dando um empurrão para que tudo aconteça, né? Muita gente diz isso, né? A gente que acaba sendo os grandes veículos do Carnaval, né? A gente que acaba movimentando o Carnaval durante o ano. Isso eu acho muito bacana. Eu acho que ele chegou aí. Vamos ver se eu consigo puxar o moço. Vem para cá, Vini Brito, boa noite. Boa noite, Ed. Tá me ouvindo bem? Tudo certo. Coisa boa noite, Rô, boa noite, Amarante, boa noite, Renan. Satisfação falar com vocês, falar de carnaval. Eu, quando estava tentando entrar ali, estava me perdendo um pouco com as tecnologias, eu vi o Renan dizendo coisa boa falar de carnaval, e eu tô nessa também. Falar de carnaval, sempre me convide que eu sou parceiro. Maravilha. Então, eu já vou abrir a nossa rodada aí de conversa e a gente falar sobre trabalho de pessoas, justamente sobre isso, assim, eu acho que do início, né, para a gente chegar neste patamar, né, digamos, esse nível de trabalhar com a informação no carnaval, a gente muito consumiu essa informação de algum meio, de algum canal, assim. Então eu quero começar, inclusive, com a Rô, né, a nossa moça da live de hoje, saber como surgiu essa vontade de falar sobre carnaval, de ser uma porta-voz das informações do carnaval e, consequentemente, claro, de criar, né, o canal do Passarela, hoje vinculado à Rádio Reação. Bom, assim, a gente começou, na verdade, com essa questão do programa na Passarela lá em 2016, por uma vontade de uma pessoa que foi muito especial para mim de falar sobre carnaval. Nós não é segredo para ninguém que
eu fui, por muito tempo, casada com uma pessoa que era apaixonada por carnaval, além de viver muito tempo no carnaval também. Então, claro que a gente teve aquela motivação, porque ele precisou parar de desfilar. Ele era integrante da bateria, por um motivo, né, de doença, ele precisou parar de desfilar. E nós precisávamos achar uma alternativa. E claro que a gente sempre consumia muito material de carnaval. Na época não existia tanta coisa. A gente tinha o programa do pai do Vinícius, do Cláudio Brito, que sempre foi uma referência, mas escrito não tinha muita coisa. E a gente sempre teve aquela vontade. E eu sempre fui muito atrevida, digamos assim, e conheci o Marcelo com a questão da reação, e certo dia eu conversando com ele, eu digo assim, olha, Marcelo, quem sabe tu não tenta um programa de carnaval, não vai fazer a cobertura de Festival de São Enredo, do Bambas da Orgia, seria uma coisa bacana, já que tu faz a transmissão do carnaval. Ele escutou aquela ideia e uns 2 dias depois disse assim, então, Rô, eu vou, mas tu vai comigo. E aí a gente foi junto naquela transmissão, participamos daquele trabalho e começamos aí. Mas claro que enfrentamos bastante desafio, porque foram 4 anos de carnaval, sem carnaval, com alguns anos sem carnaval. 2017 nós fizemos a cobertura, 2018 não teve carnaval, e nós persistimos e resistimos naquelas transmissões. Mas a motivação de começar a falar sobre carnaval foi realmente por isso, porque não existia lá em 2016 muita coisa escrita. Existia o Bate-com-Bum, da Alice Schreiner, que fazia um trabalho bacana, e de repente o Bate-com-Bum parou. E aí a gente disse, bom, vamos começar a falar sobre carnaval, fomentar o ano inteiro, conversar sobre tudo isso. E foi assim que a gente começou, Ed e Leandro e colegas, né? Foi uma coisa muito tímida, e era mais para suprir essa vontade de falar sobre carnaval. Bacana, eu passo a mesma pergunta, a mesma palavra para o Renan, né, que também está hoje como também locutor oficial do Carnaval, né, Renan? Já está ocupando outros espaços, né? Eu acho que pode falar um pouquinho sobre este trabalho, assim, essa vontade de falar de Carnaval e criar um canal a isso. Sem dúvida, Ed. Bom, basicamente aconteceu o seguinte, em 2015, junto a 4 outros colegas de faculdade, nós criamos a Rádio Travessão, que era uma rádio específica de futebol. E, para quem não sabe, eu também sou narrador esportivo, e nós criamos a rádio para falar de futebol. Então, nós ficamos 1 ano e meio falando só de futebol na rádio. Aí, em outubro de 2016, eu costumo dizer que a minha história no Carnaval, ela se divide porque quando eu conheço a pessoa que hoje é meu melhor amigo, meu irmão, acima de qualquer outra coisa, que é o Alex Guimarães, que também é radialista, e um dia, em um bar aqui de Novo Hamburgo, a gente conversa vai, conversa vem, descobriu que os 2 tinham um curso de rádio, eu tinha tirado a minha licença 2 meses antes, e ele também, e aí nós falamos, por que a gente não faz uma rádio para falar também de carnaval? Aí eu disse, olha, eu já tenho o registro de uma rádio, mas ela é de futebol. Tanto que muitas pessoas perguntam o porquê do nome, né, Rádio Travessão, porque era uma rádio esportiva quando ela foi criada. E nós optamos por não trocar o nome, mantivemos isso, e ali nós começamos a combinar a transmissão do Carnaval de Porto Alegre de 2017. Foi a primeira cobertura da Rádio Travessão naquele ano, que foi um ano muito engraçado. O Ed participou daquilo bem de perto, ele viu, naquela confusão da imprensa, de organização, acabaram esquecendo, entre aspas, de colocar a cabine para a gente lá no Porto Seco. Foi uma loucura, a gente não tinha cabine, acabamos colocando 2 mesas de bar, de plástico, num canto lá para fazer a cobertura, e ali começou a história da Rádio Travessão em 2017. De lá para cá a gente fez o Carnaval de Porto Alegre em todos os anos em que ele foi realizado, então 17, 19 e 20, e fizemos várias outras cidades. Novo Hamburgo, que é a nossa cidade natal, tanto eu quanto o Alex somos aqui de Novo Hamburgo, assim como o Eduardo Tamboreiro, que também é o nosso outro parceiro. São Leopoldo, que é uma outra cidade muito importante nesse processo, Esteio, e agora, em 2020, tivemos a felicidade de ir a Florianópolis.
Agora, se tu me pergunta, Ed, da questão da locução do Carnaval de Porto Alegre, daí é uma outra história que foi muito rápida e que foi totalmente inesperada, mas que, sem dúvida, só aconteceu por conta da Rádio Travessão, né? Eu não tenho como esconder isso. Não fosse a gente ter criado a Rádio Travessão, nunca teria acontecido de eu ter me tornado locutor do Carnaval de Porto Alegre em 2019. Ah, não, com certeza sobre a locução a gente vai falar ainda sobre isso, porque eu acho bacana, assim, né? É um local privilegiado dentro do Carnaval de Porto Alegre, no sentido de prestígio mesmo, né? De terem grandes comunicadores que foram narradores do Carnaval. E a gente ter a possibilidade de ver aí uma nova voz, né? Um cara jovem, inclusive com relação aos demais que estavam ali ocupando esse espaço, é muito bacana. Eu faço a pergunta agora para o Vini, esse adendo de que o Vini não tem um veículo próprio de comunicação, por exemplo, né, um canal de comunicação, como a gente tem no caso do Confraria, no caso do Ziriguidum, até mesmo na Passarela, mas tu esteve praticamente desde criança, né, Vini, envolvido com cobertura carnavalesca, tanto em Porto Alegre quanto Rio e outras praças, enfim. E não sei se o fato de querer ser um comunicador de carnaval é DNA mesmo, né? Ou se essa vontade surgiu muito de ti, de acompanhar os passos do teu pai, assim. Bom, vamos lá. Essa história começa, logicamente, que desde muito pequeno eu tive eu cresci, na verdade, nesse ambiente de rádio, de televisão. Mas menos do que as pessoas imaginam, porque quando eu era pequeno, o meu pai, na realidade, ele estava atuando como promotor de justiça. Ele atuou como promotor de justiça até 99 e 2000. Eu sou de 84, então a minha infância e adolescência foi muito mais com o pai dentro de casa jurista, né, do que com o pai comunicador. A comunicação entrava na época do carnaval, para fazer as coberturas de carnaval. Então, quando eu era muito moleque, pequeno, eu me acostumei de novembro, dezembro a fevereiro, né, ir ao estúdio da Rádio Princesa, né, porque até 1992 o pai fez a cobertura do Carnaval de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, pela Rádio Princesa, né? Então, a minha primeira lembrança que eu tenho, assim, de estar convivendo nesse universo de rádio, de cobertura de Carnaval, foi na Princesa. Então, desde muito cedo, convivi com Pinha, com Girozinho, com Odir Ferreira, com essa turma maravilhosa, né? Que fez história com a Rádio Princesa, que foi, sem dúvida nenhuma, é até hoje, uma referência na cobertura do samba, na cobertura do Carnaval. Eu vivi, ainda menino, aquele universo fantástico que era o Samba Sul, espetáculo no ginásio Gigantinho, com milhares e milhares de pessoas. O Carnaval era parte, né? Era parte desse universo gigante do samba que a Princesa capitaneava, né? Então, foi a partir dali que eu criei o gosto pela comunicação, porque pelo Carnaval é desde o berço, né? Porque lá em casa, lá na casa dos meus pais em São Leopoldo, né? Que são aí de São Leopoldo, como o Ed e o Leandro, devem estar assistindo aí do centro de São Leopoldo esse bate-papo maravilhoso. A gente sempre teve o samba muito forte, né? Porque minha mãe também é do Carnaval, minha mãe é da cidade de Taquari, no interior, e ela, na cidade dela, desfilava no Batutas da Orgia, que é uma das escolas de samba da cidade. Então, o Carnaval, eu nasci com o Carnaval dentro de mim. Aí fui crescendo, em 1993, o pai passa a fazer as coberturas da Rádio Gaúcha, né? Em 2000 ele volta para a RBS, aí sim como comunicador o ano inteiro, e a partir daí eu vou criando a minha convicção de que o jornalismo, a comunicação era o que eu gostaria de fazer, e as minhas duas primeiras experiências, assim, de eu começar a falar de carnaval, porque desde muito moleque, para mim, a diversão era ir para a rádio, né? Eu nunca abri mão de, na hora do pai ir para a rádio, ir com ele, porque eu sempre me fascinei por aquele universo. Pô, o ambiente de um estúdio de rádio, o ambiente de televisão, e os caras falando de carnaval era tudo que eu queria. Aí, o primeiro passo, assim, que eu acho que é significativo, é quando eu começo a acompanhar meu pai nas gravações do antigo Personagens da Folia, né, o programa da TV Com, que ficou no ar de 2002, eu acho que até o fim da TV Com, né, foram mais de 10 anos no ar, 10 temporadas. E na primeira, na segunda temporada, eu fui a uma gravação, ou duas gravações, e como eu já fazia o curso de audiovisual na Unicinos, eu não fazia jornalismo, eu, uma hora lá, de metido, peguei uma câmera, fiz umas imagens, né? O produtor notava que, de vez em quando, quando ele estava editando, o pai me ligava para lembrar aquele samba que o fulano cantou, que ano é, para pegar no arquivo, que ele me ligava para pedir os telefones de alguns
artistas do carnaval, intérpretes, mestres de bateria, que seriam personagens, e o produtor, pô, mas esse guri do Brito aí, ele pega uma câmera e faz uma imagem bonitinha, ele conhece todo mundo do samba. Aí, quando chegou o outro ano, né, teve o programa numa temporada, no outro ano, o diretor do programa, Dirceu Neto, que mora hoje em Minas Gerais, quero mandar um abraço para ele, o Dirceu tinha como colega, né, como produtor dele, o Thiago, e o Thiago não estava disponível aquele ano porque foi viajar. E o Dirceu, quando fez a reunião lá na TV para montar a equipe do personagem da Folia, me indicou. Meu pai não estava nessa reunião, essa história é engraçada. Quando ele entra, aí me ligaram, perguntando se eu topava, né, na hora, imagina. Estava louco para fazer um estágio, para fazer um trabalho, alguma coisa, estava começando na faculdade. E aí, quando o pai entra na reunião, a chefe, Marlise Audi, pega e diz para ele: Brito, tem uma surpresa para ti. O produtor vai ser o Vinícius. O pai diz: negativo. Isso aí não tá certo. Ele se vai fazer a trajetória dele na comunicação, ele vai entrar na RBS, tudo bem, mas não vai ser pelas minhas mãos. E aí criou-se um impasse, porque eles já tinham me ligado, já tinham me convidado, e o pai era contra, né? Mas aí a grande frase da Marlise Audi, que me salvou e me deu a oportunidade, foi: Brito, tu tem razão, o Vinícius ele não tem mesmo que ter vantagens por ser teu filho, mas ele também não pode ser prejudicado por isso. Aí foi complicado, porque a exigência em cima de mim era muito pesada, né? Mas aí bacana, durante muito tempo dirigi, produzi personagens da Folia. E na sequência disso, quando começa esse boom da internet, né, na época do Orkut, os sites, a gente está numa roda de bate-papo lá, pensando no carnaval da RBS, começou a se falar no tal de blog, porque a onda agora é blog, o que vai acontecer é blog, né? E aí, a partir disso, eu cheguei lá e disse: olha, se vocês têm disposição aí, me ensina a mexer na ferramenta, eu quero ter um blog de carnaval. E aí nasce o Samblog, né? Nasce o Samblog, que durante muito tempo foi uma ferramenta bacana do Carnaval de Porto Alegre. Muito me incomodei com dirigente de escola de samba anunciando contratação antes da hora na concepção deles, né? Mas foi um tempo muito legal, muito bacana. O Samblog tinha uma audiência pesada, muito grande. Eu durante muito tempo fiz ele sozinho, né? E foi muito legal. Então, esses dois pontos que eu vejo assim como início da minha arrancada, né? Além das madrugadas da Gaúcha, de ficar lá produzindo, participando, eu tinha uma vergonha do microfone, uma época era imensa, depois isso passou. Mas começou assim, com o Samblog e o personagem da Folia. Esses são os dois primeiros momentos meus, assim, e a partir daí veio vindo. Show de bola. Fato, é uma trajetória e tanto, né, dentro dessa parte de comunicação. Comecei cedo. E, Lê, o pessoal já está comentando, o pessoal está curtindo. Sim, a nossa live está tendo uma crescente bastante aí nos últimos minutos. Tem muitos comentários, o Alex até, o Renato tinha feito um comentário ali, fez um comentário bacana, né, para o seu irmão Alex, ele falou até que chorou ali durante o comentário, então fica aí esse registro. Agradecer a todo mundo que está acompanhando, o nosso colega confrade Pedro Linhares, super beijo, Pedro, o Valdemar Neto também, que já pertenceu a uma das mídias alternativas do Carnaval de Porto Alegre, pertenceu ao conjunto, então forte abraço, Valdemar, Cristiano Oliveira, né, diretor de harmonia e reconhecido no Carnaval, então um super abraço para ele também, o Alex, né, que segue nos acompanhando e comentando, ao Fernando Belíssimo, que faz comentários ali para o nosso amigo Vinícius Brito, Valdemar, que faz um comentário também sobre os personagens da Folia, fala que essa época era uma época muito boa, que era um quadro muito bacana. Falam também do Samblog, né, da importância do Samblog para a cultura carnavalesca de Porto Alegre. O Fábio Lima faz uma pergunta, e eu acho que a gente pode até abrir já esse espaço para a Roed, de repente. Ele pergunta como é ser a mulher dentro do meio de comunicação no Carnaval. Acho que é uma pauta interessante, né? Quem sabe tu já nos responde essa, Rô. Espacinho para ti. Pois é. O espaço feminino, às vezes, a gente tem dentro do Carnaval uma questão muito plástica. A gente vê que o pessoal, no início, porque a gente teve grandes mulheres frente à comunicação, mas quando a gente chegou na Reação, eu era a única menina, né? Tanto é que tem a questão da menina do fone rosa, que vocês devem estar vendo por aí. Então, é um espaço muito difícil. No início, eu sentia com que as pessoas me olhavam e diziam assim, nossa, acho que essa guria não vai saber falar sobre Carnaval. Será que ela tem esse conhecimento? Então, claro que o espaço feminino dentro do Carnaval, às vezes a gente precisa, sim, levantar aquela bandeira e seguir em frente e provar mais do que os guris, né?
existe esse olhar de que a mulher no carnaval, ela precisa estar com pouca roupa, ela precisa saber sambar, ela tem que ter corpão, e que muitas vezes estar do outro lado do microfone é mais complicado. Então, o início foi muito difícil, né? A gente tinha muita dúvida, as pessoas ficavam pensando se realmente testando, avaliando. Tive vários testes dentro da rádio, com alguns convidados, e foi bem desafiador. Claro que a gente vai desbravando mato, a gente vai continuando, a gente vai seguindo, e agora a gente tem um espaço conquistado, constituído, mas muitas vezes a gente, se tiver um colega homem que falar a mesma coisa que eu, colega mulher, falar, muitas vezes os homens vão ter o privilégio de ter, não de ter informação primeiro, mas vão ter aquele respaldo. Então, claro que às vezes a gente tem que trabalhar dobrado para poder mostrar que a gente está ali, que a gente sabe, que a gente entende também. Porque, claro, a pessoa não sabe nem sambar com o dedinho assim, e aí muitas vezes tem que estar mostrando de uma maneira diferente. Então, certamente, é um desafio bem grande, mas, nem eu digo, a gente se atreve, estufa o peito e vai. Isso aí, né, Rô? Tem que botar a cara a tapa, não adianta, né? Infelizmente, a questão do machismo em todas as áreas, ela ainda permeia muito forte, né? Então, acredito que para vocês, mulheres, lidar, né, com a comunicação no meio do carnaval, que ainda é um meio machista, acaba tendo essa dificuldade. Isso até é uma pauta que a gente pode trazer numa próxima discussão, inclusive, o papel da mulher dentro do carnaval, não só dentro da escola de samba, mas do carnaval de uma forma geral, né? Na imprensa, na gestão, né, no bastidor, ou até mesmo na posição, né, de liderança à frente. Isso eu acho bacana. Eu quero abrir o espaço. Eu vi que o Pedro lançou uma pergunta muito bacana lá nos comentários, e eu vou deixar essa pergunta para a gente fazer daqui a pouco mais. Mas eu quero abrir a pauta porque a gente é veículo, né, de comunicação, né, a gente que é emissor de comunicação, a gente trabalha muito com a produção de conteúdo, né? Então eu quero saber de vocês, puxar a Renan também e o Vini, como se trabalha essa produção de conteúdo no Carnaval de Porto Alegre? A gente sabe que a gente é um carnaval que pouco se movimenta durante o ano. E às vezes eu tenho a impressão que quem faz esse movimento do carnaval é muito a imprensa, né? A imprensa que faz os bastidores do carnaval se movimentar. Como vocês enxergam essa produção de conteúdo dos veículos, né, para fazer o carnaval girar? Se vocês têm dificuldade de produzir conteúdo, né, dentro das linhas, né, que vocês trabalham, tanto para a web rádio quanto o Vini hoje que está auxiliando lá na ABC, por exemplo, né? Como é que vocês enxergam isso? As escolas estão abertas a fornecer material para produzir conteúdo? A gente ainda tem que estar fuçando, cavocando atrás do conteúdo das escolas? Renan, o que tu achas? Olha, Ed, eu acho importante a gente, antes de até entrar nesse contexto, falar de uma coisa que eu já conversei, se eu não me engano, inclusive uma vez eu me recordo que eu conversei com outros colegas de comunicação, que é uma dificuldade latente que não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, as escolas de samba possuem, que é ter uma assessoria de imprensa. Hoje no Brasil nós temos, sinceramente, poucas escolas que realmente têm um trabalho forte de conteúdo, que tem material à disposição na imprensa. Aqui em Porto Alegre isso é ainda menor. Então, o que acontece? As emissoras têm que produzir todo o seu conteúdo, ou seja, até mesmo foto, vídeo, tudo tem que ser produzido por si próprio, né? Nós aqui na Travessão enfrentamos uma dificuldade que talvez seja um pouco pior do que dos outros veículos. Até hoje nós temos também a Rádio ABC, que também é daqui de Novo Hamburgo. Então eles também podem falar sobre isso, que é o fato de não sermos de Porto Alegre. Isso complica, sim, um pouco para nós, para a gente conseguir, em alguns momentos, fazer cobertura de eventos. A gente até, algumas vezes, cobrado por isso, de não conseguir se fazer presente em alguns eventos do Carnaval de Porto Alegre, mas é uma dificuldade, sim, que a gente enfrenta. Então, nós buscamos suprir isso de várias formas. Nós gostamos muito aqui de produzir conteúdo autoral. Nós temos a liberdade de produzir reportagem de longa duração, a reportagem de fôlego, né, que a gente fala, de produzir conteúdo em vídeo, em áudio, a gente produz muito conteúdo nesse sentido. Nós buscamos criar quadros, eu particularmente, acho que todos vocês aqui que têm também uma amizade comigo sabem o quanto eu gosto especialmente
do passado do carnaval, eu gosto muito de buscar conteúdos antigos e trazer isso novamente à pauta. A gente busca dessa forma. Claro, hoje o forte, né, o nosso carro-chefe é sim o factual, é a contratação, é a saída, é o anúncio de enredo, enfim, a gente trabalha muito nisso. Mas para tentar gerar um conteúdo, a gente busca, de certa forma, ser autoral. É um pouco difícil? É um pouco difícil. Até porque muito do conteúdo que se tem é de outros veículos de comunicação, e aí entra numa outra seara que pode usar conteúdo de outro veículo? É complicado isso, a gente tem essa discussão também às vezes. Então, não é muito fácil, a gente busca da melhor forma produzir conteúdo 100% autoral. Mas é difícil, é muito difícil, mas a gente tem conseguido se virar da melhor forma. São 4 anos da página, esse ano de 2020 é um ano muito especial para a Travessão, e a gente tem conseguido gerar bastante conteúdo, a página tem girado bastante. O Carnaval de Porto Alegre de 2020 foi um divisor de águas em questão de geração de conteúdo, pois a tecnologia aflorou de uma forma entre 2009 e 2020 que possibilitou a gente trazer muito mais conteúdo com uma forma diversificada, porque lá no Porto Seco a internet é um problema muito grande, mas a gente conseguiu produzir um bom material que até agora está sendo aproveitado. Bacana. Vini, com Eu, essa questão de produção de conteúdo, até pegando o gancho do Renan, você sentiram dificuldade por não estar em Porto Alegre de conseguir mais acesso ao material? não, isso não, porque o nosso universo do Carnaval de Porto Alegre acaba sendo um universo onde todo mundo se conhece e eu não vejo assim uma dificuldade de adquirir conteúdo produzido pelas escolas, porque isso é muito raro, né? Acho que a gente pode pegar Imperadores do Samba, que vez que outra produz materiais muito bacanas aí com o seu departamento de comunicação. Bambas da Orgia também tem um trabalho legal. A Restinga agora, recentemente, fez inclusive uma live de muita qualidade, né? Então, E eu até compreendo isso, ainda mais no contexto atual. A gente vive num carnaval de muita dificuldade financeira, um carnaval de poucos recursos, né, fundamentalmente nos últimos anos, e nesse contexto atual, imagina, de pandemia, fim de governo, a situação é bem complicada mesmo. Então, eu nem tenho expectativa, assim, de que as escolas gerem conteúdos, porque entendo as dificuldades dela. Eu acho que entendo o pensamento do dirigente carnavalesco, que primeiro vai tentar botar a escola na avenida com muita dificuldade, né, acaba a cabeça por mais que seja algo importante para desenvolver seu produto, a gente sabe disso, daqui a pouco nem tem estrutura interna para gerar esse conteúdo. A dificuldade que eu vejo não é nem dificuldade, porque eu acho que, na verdade, é um trabalho de conscientização. Ainda algo que eu até falei antes, desde o tempo do Samblog, a cabeça da escola de samba achar que o trabalho da imprensa não deve ser livre. Isso, sim, e com coisas banais, por exemplo, que é tu pegar e anunciar na tua página do Facebook, no teu programa de rádio, no teu Twitter, que determinado mestre-sala trocou de escola, né? E o presidente se achar no direito de te ligar dizendo que não autorizou aquela informação, como se houvesse necessidade de autorizar uma informação. Vira um tabu, né? E sabe, Vini, que eu vejo, Vini, muito disso, porque assim, eu costumo dizer que tem muita diferença eu falar sobre mim. Eu vou dizer, olha, a Rô faz um programa e tal, o programa dela é muito bom. Eu me elogiar é uma questão. Agora, outra pessoa, um veículo de comunicação, disser, olha, tal escola fez tal iniciativa, isso é excelente, isso foi muito bom. Tem um outro olhar. E muitas vezes este olhar falta, porque, claro, que o trabalho de uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação dentro de uma escola, ele é fundamental e ele tem uma ideia. Agora, quando alguém fala ou produz alguma notícia sobre uma informação que tu fizeste, tem um outro peso. Eu não sei se vocês pensam assim, o Renan e Vini, e até o Ed mesmo também, pelo Confraria, mas eu vejo que a gente falar alguma coisa, eu elogiar o Vini, tem muito mais peso do que o Vini se elogiar. Eu não sei se vocês têm essa percepção. E muitas vezes essa percepção falta para os dirigentes. Eu acho, por exemplo, assim, o fato da escola de samba ter uma estrutura de comunicação interna é muito bom, merece aplauso, merece comemoração, deve ser replicado,
mas isso não significa que ela deva abrir mão de repercutir nos outros meios de comunicação, né? Independentemente de quais sejam eles. Então, isso acontece muito, assim, é até curioso, porque hoje a dificuldade da reação, né? Não da rádio reação. A rádio reação não tem dificuldade alguma. Ótimo essa. A dificuldade da reação do dirigente carnavalesco, fundamentalmente o dirigente, o artista não, mas o dirigente carnavalesco que não reage bem a, por exemplo, uma informação ser colocada na internet. Antigamente era por algum motivo que ele gostaria de dar informação. Hoje até se compreende, porque às vezes tem um quê de comunicação, né? A escola se sente furada e não gosta de se sentir furada porque passou a ser também um emissor de informação. É que o mundo mudou, né? O mundo mudou completamente, esse mundo da comunicação. Quem diria que nós poderíamos fazer um bate-papo em vídeo, uma transmissão com 5 câmeras, cada um na sua casa, podendo falar de carnaval. Então hoje todo mundo com esse bendito aparelhinho aqui, né? Todo mundo é fazedor de informação, de comunicação. O pessoal até, por exemplo, os vídeos da ABC, né? Que tem tido aí uma boa repercussão, os vídeos de arrancada de desfile, que é algo que eu me dedico muito, assim. Eu faço com o meu celular, sabe? Eu faço com o meu celular, porque assim como era no tempo da RBS, na página do Gaúcho no Carnaval, né? O Ed, eu faço aqui um agradecimento público a ele, né? Na equipe da ABC, o pessoal vai pelo amor, vai pela parceria, sabe? Porque tem isso, né? Se não fosse essa dose cavalar de paixão que nós 5 aqui temos e que todos que fazem carnaval, comunicação de carnaval têm, nós não teríamos, porque, infelizmente, acho que esse é um caminho que a gente tem que buscar aí, que eu não sei nem qual é, ainda nós não conseguimos construir a viabilidade do carnaval. Ninguém quer ficar rico com o carnaval. A gente quer, ao menos, por exemplo, ter mais tranquilidade para, pelo menos, bancar o nosso custo. E não acontece isso, porque realmente o nosso carnaval, comercialmente, hoje, ele ainda está patinando, né? E o nosso trabalho, ele é feito nessa luta, por exemplo. Essa questão de geração de conteúdo, vocês devem ter acompanhado, nós teremos agora a 2ª edição, até porque hoje, com o pai na ABC, nós temos muito mais liberdade de gerar novos conteúdos nas redes sociais, né? A RBS tinha uma outra diretriz, que a gente respeitava, né? Mas o comunicador da RBS, ele só pode usar suas redes para promover aquilo que ele faz na própria RBS. No Grupo Sinos tem uma liberdade um pouco maior, e nós, por conta disso, criamos, né, recentemente, a live Recordações, que foi uma live que teve uma repercussão muito grande. Teremos a 2ª edição agora no dia 21, né, nessa lógica de gerar conteúdo, de criar novos produtos, e a luta é para tentar empatar o orçamento, né, tentar empatar a receita e a despesa. Se nós conseguirmos isso, terá sido uma grande conquista. Porque, infelizmente, por mais que tenham números assim, né, os números de audiência são fantásticos. Eu lembro de 2017, o último ano que nós tivemos transmissão de carnaval, a TV Bandeirantes. Sim. Transmitiu o Carnaval de Porto Alegre, a TV Bandeirantes naquele horário costumava ser 4º lugar. E naquela noite do Carnaval de Porto Alegre foi 1º, algo impensável, né? Então, acho que esse é um grande desafio, é o nosso trabalho ser viável comercialmente. Eu acho que isso é o que mais me impacta, assim. É o que mais me incomoda, assim. E eu acho que o problema não está na gente, está no nosso produto, que a gente é tão apaixonado, porque tem muita coisa para consertar, infelizmente. E aí, claro, respinga em todos nós, né, Vini? Porque a gente acaba tendo essa dificuldade de conseguir realmente alguém que compre essa ideia que, nossa, nós vamos investir numa imprensa que fala sobre carnaval porque vai valer a pena. Mas a gente percebe que nem o próprio produto ele consegue vender. Então a gente acaba ficando sem eira nem beira, como diz o velho ditado. Eu acho que em cima disso que a gente colocou, desculpa te interromper, Leandro, só para a gente lembrar de uma coisa, o pessoal tem que entender que nós, enquanto imprensa, temos toda a questão, como o Vini citou, de sermos abnegados, de tentarmos ir atrás, mas o carnaval ele é um produto e a gente precisa transformá-lo e deixá-lo rentável, e não é fácil isso. Eu lembro de um exemplo muito claro, se eu não me engano o Vinícius ainda estava na empresa, que foi quando a RBS retirou a transmissão do Grupo Especial do Carnaval de Porto Alegre da RBS e passou para a TV Com, 2014 para 2015.
E eu me recordo claramente de uma entrevista na época que saiu no Setor 1, em que o Grupo RBS foi muito claro, olha, não deu lucro, comercialmente não foi viável, a gente vai estar levando para a TV Com. Então, a gente não pode esquecer disso, porque às vezes se fala também, mas por que tal empresa, por que tal lugar não está transmitindo carnaval? A gente vai falar depois, eu sei, de transmissão, o pessoal talvez não, muitas pessoas não tenham a noção do que também representa em custo fazer uma transmissão. Não é fácil. Para a televisão, então, nem se fala. Para a rádio também, sabe? Então, o pessoal às vezes tem que entender isso, que o carnaval é sim um produto, claro que não dá para comparar, mas tal qual é um produto o futebol, é um produto a Fórmula 1, é um produto Oscar, é um produto. Comercialmente ele tem que ser rentável, né? Renan, tu que é bom de números, de anos, eu fui, não sou mais, porque estou ficando velho, só lembro as coisas lá de trás. Qual foi o último ano, qual foi o ano da TV Com? A TV Com foi 2015 completo, só 2015. 2015 as duas noites. Então, 2014 e 2013, eu tive a alegria, na verdade, a alegria em tese, né? Porque, em termos, porque vocês imaginam para um cara como eu, como vocês também são, apaixonados por carnaval, ter que ficar longe do Porto Seco nos dias de carnaval. Foi em 2013 e 2014, eu tive a alegria, isso sim, de dirigir a transmissão da RBS TV. Né? Eu dirigia a transmissão, só que o posto de direção de transmissão ficava lá no Morro Santa Teresa. Então, eu, por 2 anos, tendo samba meu como compositor na Avenida, tive que ficar lá numa sala gelada, com 20 monitores na minha frente, dirigindo a transmissão. E foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência muito bacana, mas que, infelizmente, ela não se sustentou financeiramente. As pessoas têm que compreender isso, né? A transmissão de carnaval, ela é uma transmissão muito cara. Por quê? Em primeiro lugar, é o seguinte, você vai no Porto Seco e vê, tanto o ano que a Band fez, como o último ano que a RBS fez. Você vê aquelas 10, 15 câmeras ali, e pode achar que todas elas são da RBS ou são da Band. Não são, elas não têm por que ter toda aquela estrutura. Então, boa parte do equipamento tem que ser alugado. Aquela câmera que a gente vê, assim, parece uma mochila que fica na frente do peito do cinegrafista, ela fica na frente do cinegrafista, assim, tipo um braço hidráulico. As emissoras não têm aquele tipo de câmera. Aquela grua também, que é um pau de ferro, assim, e lá na ponta tem a câmera, inclusive com movimentos. As emissoras não têm aquele tipo de equipamento. Outra coisa, uma transmissão muito longa, né, que começa de noite, vai até amanhã do outro dia, então tem pagamento de hora extra, tem pagamento de muito freelancer, transporte até lá, alimentação, né, a RBS não pode, ou a Band, eu estou usando esse exemplo das duas que costumam fazer carnaval, né, nos últimos anos aí, foram as que fizeram. Elas não podem chegar como a gente faz e dizer, vai lá Porto Seco, já que tu gosta de carnaval, e toca a ficha. Não, elas têm que fazer tudo direitinho. Depois, inclusive, chegaram as legislações trabalhistas que impediram jornadas mais extensas. Então, o cinegrafista trabalhava até metade da noite, tinha que ser coberto por outro na escala. Isso tudo aconteceu. E, além disso, tinha uma grande dificuldade. Na Band não, mas na RBS tinha, porque o carnaval da RBS está alinhado ao Carnaval Globeleza. Então, a RBS não tinha como comercializar. Vou usar exemplos claros aqui. A Nova Skin patrocina o Carnaval Globeleza. A RBS não podia buscar patrocínio de marca de cerveja, nem da própria Nova Skin, que não ia pagar por algo que ela já tinha. Né? Então, a Vivo também patrocinava o Carnaval, ela não podia ir na Claro, na TIM, na Oi, buscar outro patrocínio. Então, ficava muito limitado também esse universo de comercialização. E outro, porém, que chegou num ponto que também dificultou, mas não tem jeito, tem que ser pago, é que o direito autoral não era pago ao compositor de carnaval de Porto Alegre, pela transmissão de TV. E a partir de uma ação do ECAD, com as entidades de compositores, isso passou a ser pago, né? Era um direito dos compositores, e sim, era um valor bem elevado, porque, encerrando essa minha participação aqui agora, porque ela está ficando longa, como é que funciona o cálculo do direito autoral? A pessoa lá é compositora de música gaúcha, por exemplo. Então, ela espera muito que a música dela toque no Jornal do Almoço, numa reportagem, por uns 30 segundos, ou então no Galpão Crioulo, e esse cálculo é pelo tempo, né? Então, a música tem 2 minutos e meio no Galpão Crioulo, o cara toca a música dele 5 vezes ao longo do ano, músicas dele, já era um valor interessante. O Samba Enredo é 1 hora. O Samba Enredo é 1 hora na Avenida, que dava para os compositores um valor muito interessante. E quem paga esse valor é a emissora de televisão que transmite. Então, foi uma série de dificuldades, né, que foram sendo impostas assim, e impediu a transmissão, infelizmente. Mas por isso,
porque o nosso carnaval comercialmente não se sustenta. E muitas vezes o povo reclama de qualidade, tal transmissão não tem uma qualidade, mas ao mesmo tempo não se tem essa noção clara de que realmente se precisa de um equipamento bom, se precisa de pessoas, se precisa de toda uma estrutura. Então é muito fácil reclamar e não saber, né, de como tudo isso acontece. Pois é, Rô, sabe que esse ano o Ed, inclusive... A própria cobertura. O Ed, esse ano, inclusive, que é nosso colega na equipe da ABC, esse ano nós tivemos muita dificuldade, porque como é que funciona? Como é que a Gaúcha fazia e que a ABC esse ano gostaria de fazer? Elas contratam um serviço de internet, né, para transmitir no Porto Seco. E esse ano, a Prosempa, que é a internet pública da capital, disse para nós formalmente, no e-mail, que não instalaria internet no Porto Seco, como nós sempre tivemos na internet da Prosempa, porque os cabos dos equipamentos do ano anterior tinham sido roubados, e as empresas de comunicação que instalam a internet também disseram que no local lá não tinham condições de instalar. E aí nós fomos com 4G, né, com aquele aparelhinho, né, que você coloca no computador ali, levamos uns 2, 3, 4G para a transmissão não cair, né, mas é com muita dificuldade, porque o básico que é tu conseguir instalar uma internet num local, ou muitas vezes o normal é que o local te dê essa internet, né? Sim. E a gente não tem isso, né, Vini, né, Renan? Se nós não fizermos a nossa parte enquanto imprensa e não levarmos tudo, muitas vezes as transmissões ficam prejudicadas por causa disso. A gente precisa de uma internet que funcione muito bem, principalmente quem transmite vídeos, precisa de uma internet que funcione, precisa de às vezes, uma coisa muito simples, que é uma tomada para a gente ligar. Em 2019, quando nós transmitíamos a apuração pela Reação FM, no finalzinho nós estávamos encerrando a transmissão da apuração e desligaram o gerador de energia e nós tivemos que interromper a apuração na marra sem conseguir concluir o projeto, sem conseguir concluir aquele trabalho. Então, são várias questões que muitas vezes não aparecem, né, não vêm a público e que a gente continua, né, sempre fazendo, né? Mas essa questão, né? São várias coisas pequenininhas que, se a gente colocar na balança, muitas vezes o trabalho fica prejudicado por conta disso. Queria trazer um bastidor aqui que o pessoal não tem noção do que aconteceu. Vou contar para vocês um bastidor da imprensa. Nesse ano a imprensa ela foi dividida em duas partes, né? De um lado do Porto Seco ficou a Rádio ABC e a Rádio Arquibancada, e do outro ficamos nós, Rádio Travessão. Se eu esqueci de alguém, desculpa, mas Rádio Travessão, Rádio Reação, Carnaval em Foco, Samba Total, Rádio On, Confraria e estamos juntos, né? Então, o que aconteceu? Vocês imaginem a seguinte situação: 5 veículos de comunicação, um ao lado do outro, todos dependendo de 4G, todos com transmissões pesadas, que exigem. Então, não foi fácil. Eu me recordo que na primeira noite estávamos eu, o Otávio Nascimento, da Rádio On, e o Miro Leal, do Samba Total, e nós abertamente perguntamos um para o outro: olha, qual é a rede de vocês? É Claro? É Oi? É Vivo? E os 3 veículos eram da Claro. Então a gente já ficou, meu Deus, como é que vamos segurar essa transmissão? E, por sorte, nós não tivemos esse problema ao longo da noite. Eu até não participei da transmissão esse ano, né? Apenas acompanhei de fora, os colegas tocaram lá na Rádio Travessão, mas, pelo que eu fiquei sabendo, não teve tanto esse problema. Mas para vocês verem que são coisas até que podem não chegar a quem está ouvindo em casa. Mas por que está caindo tanto? Bom, primeiro, que o Porto Seco já é, por natureza, um local complicado para a internet. Até para quem está na arquibancada reclama. Então, vocês imaginem para quem tem que colocar uma transmissão de rádio no ar. Aí, ainda por cima, já tinha essa dificuldade que o Vinícius citou, que também nós contratamos em 2017 uma linha específica, esse ano não teve como. Então, não foi realmente fácil. Em 2019, até fica o registro. Teve internet fornecida pela Prosempa de cabo para a gente poder colocar nos computadores, mas em 2020 não foi possível e todo mundo foi na 4G. E, gente, não é fácil. Então, se tiveram quedas, eu estou explicando até agora o porquê. Como diz o Vini, esse aparelhinho aqui salvou vidas nesses carnavais.
Eu acho até que o Leandro, né, pode falar pelo Confraria, eu e o Leandro na véspera ali, né, enquanto a gente estava organizando todo o material para levar para a avenida, enfim, a gente correu muito atrás, né, Lê, de conseguir um provedor de internet, justamente por isso, a gente ficou sabendo praticamente na véspera que não teria, né, internet no seco, e dois motivos, né? Primeiro, a gente teve, eu acho que até linka com uma pergunta que eu vi aqui nos comentários que estava rolando, que foi um rapaz que perguntou sobre isso, a dificuldade da gente achar patrocínio para as mídias carnavalescas, né? E eu acho que entra muito disso, assim, tem muita gente que não enxerga o carnaval como um produto, né? E aí, consequentemente, acaba não apoiando as pessoas ou as ações que estão interligadas nele, né? Mas eu vou deixar para o Leandro falar, porque é engraçado a gente que tem essa questão da mídia alternativa, principalmente, muita coisa sai do bolso, né? Então, a gente, né, no WhatsApp, ele naquele dia, na quinta-feira, minto, na sexta-feira mesmo, na sexta-feira ali, a gente buscou o Fabato no aeroporto, deixamos o Fabato no hotel depois do almoço, e tá, Leandro, e agora? Internet e tal. Veio com um grupo, ó, a gente vai comprar tal internet, o fulano né, vai dar o cartão, vai bancar, depois a gente racha, a gente divide, dá tanto para cada um, né, que a gente vai ter que fazer isso, senão a gente não tem como uma transmissão. E isso que o Confraria, este ano que a gente fez lives, né, dos desfiles, que geralmente a gente utilizava apenas para fazer os comentários. Este ano a gente fez live dos desfiles também. Mas igual não daria para fazer live com, né, os dados móveis. Teria que ter um plano de dados de 4G, né? Realmente é complicado a gente trabalhar nesse sentido e rezando para que a internet não funcionasse no Porto Seco, né? A gente compra no escuro. Né? Tem que rezar para que lá funcione. Eu aqui, Ed, porque tu falaste uma coisa que quem me conhece sabe que eu enlouqueço quando falam na tal da mídia alternativa. Puxa vida, gente! Mídia alternativa, nós fazemos mídia também. Então, essa história de imprensa também, né? Alternativa ou não, né? Não sei. Eu acho que no momento que a gente divulga, veicula uma informação, a gente também está fazendo mídia. E às vezes muito mais que uma mídia que é considerada não alternativa, porque a gente fomenta o assunto o ano todo, muitas vezes 2 ou 3 vezes por dia. Questão de produção de conteúdo, quanta coisa a gente às vezes produz que as escolas não pensariam, ou que a gente tenta construir alguma coisa diferente, e que valoriza o trabalho das escolas. Porque, claro, se não é a gente, se deixar para falar em carnaval só na época do carnaval, não vai ter toda essa visibilidade que a gente acaba alternativamente dando para o carnaval. Leandro, o que o pessoal está falando lá nos comentários? Dá para trazer para a gente? Nós temos muitos comentários, tem algumas perguntas muito interessantes, né? Mas eu trago uma aqui até que vai gerar mais um momento nosso de discussão, né? Na verdade, de bate-papo, né? Mas a questão do choque de realidade, o próprio Pedro trouxe esse questionamento. Eu acho importante a gente trazer nesse tempo de live, até para a gente não ultrapassar muito o nosso horário, né? Então, o Pedro ele traz uma realidade para nós, que é essa questão do próprio choque de realidade entre o que se veicula pela internet e a questão da movimentação na própria quadra. A gente cobra muito isso, né? Quem trabalha dentro de uma entidade carnavalesca em específico, a questão de movimentação de público dentro da quadra, porque é isso que faz gerar receita, né, para aquela escola de samba. E a gente sabe que, às vezes, esse trabalho da escola fica comprometido em função de, talvez, uma transmissão na íntegra, né? Eu uso muito aqui o exemplo de alguns amigos meus de fora, de Porto Alegre, né, usando aqui a região do Vale dos Sinos, que não compareceram a exemplo da Escola da Rainha do Carnaval, porque ela foi transmitida na íntegra. Então, eu trago esse questionamento também para os nossos amigos. Vou falando outras coisas aqui, aproveitar os comentários de todo mundo, agradecer a participação de toda a comunidade carnavalesca, os nossos amigos, Fernando Belíssimo, Roberto Soares, Ana Munhoz, Imperadores, o diretor do Tamo Junto, Júnior Bruno, fez alguns comentários, falou que o teu cavanha tá muito legal, tá distraída. O Cristiano também, que segue fazendo né, toda a comunidade que está nos fornecendo aí bastante conteúdo para essa live, que está bem interessante. Tem algumas outras perguntas, eu acho que a gente pode fazer mais para o final, sobre a perspectiva da imprensa quanto ao futuro do carnaval aí, né, em relação à pandemia,
o que cada um está pensando, né? Qual é o sentimento de cada órgão de comunicação nesse tocante. E tem algumas outras perguntas também referentes à eleição de candidato para o poder público, que o pessoal trouxe, algumas questões de estrutura, né, como foi assunto do nosso bate-papo anterior, né, da estrutura que o Porto Seco fornece, enfim, tem bastante conteúdo. Mas essa questão do choque de realidade, né, do acompanhamento via internet e do acompanhamento presencial, o choque de realidade dessas transições, acho que seria um assunto interessante para a gente dar seguimento à nossa live. Eu não... Com certeza, só até, Vini, já que tu falou, também pegar nesse sentido. O Vini trouxe essa questão interessante ali a respeito do carnaval ser um produto atrativo, né? E aí a gente está vendo que muitas vezes as pessoas deixam de ir nas quadras, acompanhar em casa produtos, o próprio produto do carnaval, que as mídias estão trazendo, né? Em cima disso, Vini, depois puder completar, eu tenho uma outra questão, e já puxo para ti, é isso. O que faz o Carnaval de Porto Alegre ser um produto atrativo? É a imprensa que vai fazer essa maquiagem, entre aspas, para deixar ele embaladinho, bonitinho, poder público ou para o setor privado poder comprar a ideia? Até que ponto a nossa participação enquanto veículo de comunicação, enquanto produtor deste conteúdo que faz isso girar, influencia o Carnaval esse olhar mais atrativo, assim? Até que ponto a participação da imprensa influencia nessa construção, né, de produto carnavalesco? Bom, o Leandro trouxe aí o depoimento de alguém que deixou de ir no Rainha porque a transmissão ia estar na internet, mas eu acho que é um caso isolado e nós não podemos daqui a pouco culpar quem cobre o carnaval, quem dá visibilidade ao carnaval, de estarmos esvaziando as nossas quadras porque esse produto está na internet. Se a pessoa tem a possibilidade de ver pela internet, não é por causa do vídeo da Rô, do Renan e do Vini que o cidadão não foi na quadra, é porque o produto para ele ainda não é bom o suficiente para fazer ele se deslocar da casa dele e ir até aquela quadra, né? Ou então ele não é sambista de verdade, com todo respeito, assim, não posso aceitar esse argumento de que a transmissão que a gente faz, a cobertura que a gente faz, a visibilidade que a gente dá atrapalha as escolas de samba ao fazer seus eventos. Não vejo isso de forma alguma, né? Agora, eu vou avançar, porque eu acho que eu não consigo falar disso tudo sem avançar num ponto que é de uma outra pergunta aí que foi feita, da nossa visão em relação ao futuro do Carnaval de Porto Alegre. Eu estou muito preocupado, tá? Eu estou muito preocupado e não é por conta da pandemia. A pandemia faz parte, o mundo inteiro está preocupado com ela, o Carnaval de São Paulo está preocupado, o Carnaval do Rio, o Festival de Parintins não vai acontecer esse ano, talvez seja no fim do ano, Passo Fundo, Uruguaiano, ok. Essa é uma realidade igual para todo mundo. Mas a minha grande preocupação, eu confesso a vocês que não consegui assistir inteira, vi muito pouquinho da live de vocês na terça-feira com os dirigentes da UESPA, mas eu vejo nosso carnaval, mais uma vez, claramente talhado, dividido, separado entre duas entidades lutando pela organização. E fotos em rede social de um lado, declarações em rede social do outro, é o UESPA, é o SEGAPA. Eu estou absolutamente preocupado, nervoso, ansioso, porque hoje eu não vejo nenhuma segurança de uma, como é que posso dizer assim, de um alinhamento institucional do nosso carnaval, muito pelo contrário, é uma liga que quer tal coisa, a outra liga que quer outra coisa. Eu não vou entrar em juízo de valor de lado A ou lado B, mas estou muito preocupado, muito, eu não vejo nós saindo dessa encalacrada, é assim que se diz, mas eu estou muito preocupado, estou triste, estou chateado, porque eu achei que esses últimos... Eu tenho dito uma frase meio otimista recentemente, que é o seguinte, que eu estou muito otimista com o nosso carnaval pelo seguinte: em 18 ele não aconteceu, em 19 ele rolou meio improvisado, aquela coisa, mas rolou, beleza, pô. Quem estava no fundo do poço em 18 conseguiu fazer em 19, melhoramos. O carnaval de 20 foi melhor que o de 19, ninguém tem dúvida disso. Então eu vejo que nos últimos 3 anos o carnaval de Porto Alegre vem crescendo. Não aconteceu meia boca, melhorou um pouquinho. Qual era a tendência agora? Melhorar mais um pouquinho. Mas como é que eu posso ter perspectiva de melhora se os dirigentes do carnaval ficam batendo cabeça e a gente não sabe nem quem é que nos representa? Eu estou triste, estou preocupado, acho que o cenário não é bom, acho que a pandemia, nesse momento, me compreendam, por favor. Obviamente que a pandemia é a pior tragédia que a humanidade poderia conhecer. Tem gente morrendo e eu sou sensível a isso. Mas no nosso contexto de carnaval,
visto que a pandemia é uma dificuldade de todos, o que mais me preocupa é essa cisão, essa briga, essa picuinha em relação à organização do nosso carnaval. Eu realmente estou em pânico. E na verdade o momento seria de que essas ligas, que todas essas pessoas estivessem unidas em um propósito único, e não cada um tentando ver, ou de certa forma, e também não me entendam mal, não é uma medida à força, mas para tentar ver quem vai tomar conta disso. E os esforços, a meu ver, teriam que ser de ver como vamos tentar viabilizar o carnaval em si, a festa em si. Eu acho que isso é o principal, e compactuo com o Vini quando ele diz que a preocupação de que aconteça e de que parem essas questões de tentar ver quem pode mais, e vamos ver o que podemos realmente fazer pelo carnaval. Isso sim urge acontecer de uma maneira muito grande, porque se a gente não tiver união, e se a própria organização do carnaval não mostrar união dentro da sua organização, fora, ninguém vai acreditar no produto. Então, esse ponto é muito delicado e precisa ser urgentemente resolvido. Se nós que somos do meio, ainda ficamos confusos, né, com essa sopa de letrinhas desse monte de liga que vai se criando ano a ano, ficamos confusos, não sabemos quem está de cada lado. Imagina a cabeça do gestor público lá, do secretário da Cultura de Porto Alegre. Em quem confiar? E agora em quem vamos confiar? Que não é alguém do nosso meio, mas que daqui a pouco tem uma simpatia pelo carnaval, tenta buscar internamente lá na prefeitura, e eu posso falar isso porque eu atualmente sou coordenador de cultura da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. E eu sei a luta de todos os dirigentes de cultura dos municípios, seja quem é secretário, seja quem é gerente de departamento, diretor de departamento. Eu sei a luta de cada dirigente de cultura para convencer o seu prefeito que a cultura importa, não só no carnaval, como outras manifestações. Você imagina lá o secretário da Cultura de Porto Alegre, Luciano Alabarce, né, que, como eu disse, não tem aquela proximidade de berço do carnaval. Como é que ele fica quando na porta dele batem duas entidades? Eu que organizo o carnaval. Aí passa uma semana, não, quem organiza sou eu. Como é que ele vai chegar para o prefeito Marquesan e pedir um pouquinho de credibilidade para a gente? Não tem como, é impossível, entendeu? Então, realmente, eu vejo com muita preocupação, não são boas, na minha concepção, as perspectivas para a realização do próximo carnaval, e não é só por conta da Covid-19. Infelizmente. A gente não tem uma voz única, né? Uma posição única com relação a isso. Acho que o fato de ter duas ligas e as duas, ainda assim, de certa forma, não conversarem estritamente, faz com que a gente não consiga nem ter uma posição, por exemplo, o carnaval vai ser assim, que quem disser que vai ser assim, geralmente está sendo um lado, né? Está sendo uma representatividade, e se a outra não concorda, já não vai ser assim. Então, complicado isso. Renan, o que tu enxerga dessa questão toda? Olha, eu queria entrar no mérito primeiro que o Vini citou, lá da questão das quadras, que eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com o comentário, eu não consegui pegar de quem foi, das transmissões, porque eu não enxergo dessa forma. Eu não sei se a minha analogia vai parecer muito fora da realidade, mas é a mesma coisa que dizer que a pessoa deixa de ir ao estádio no jogo de futebol porque ele está sendo transmitido pela televisão. Então, não consigo achar que isso é um verdadeiro problema. Eu acredito que os meios de comunicação fazem o seu trabalho, que é transmitir o evento. Pode deixar de transmitir o evento. Se a pessoa não vai à quadra, eu não acredito que seja por essa razão. Em relação às ligas, acredito que vai haver uma conversa, eu tenho essa expectativa muito positiva de que se encontre um meio termo para que todos possam, da melhor forma possível, organizar o nosso carnaval. Como o Vini disse, 2019 foi um ano complicado, foi um ano difícil, 2020 foi melhor, a gente conseguiu passar por cima de muitas coisas, com muitas dificuldades para organizar o carnaval, mas graças a Deus ele fluiu no cumprimento daquilo que se propõe, né, que é ter o desfile competitivo, que as escolas vestuarem, que é o público, de certa forma, comparecer. Claro, a gente teve críticas, mas ainda assim o carnaval foi bem feito, a gente pode falar dessa forma. Então, eu acredito que vai se encontrar o meio termo e que quem ganha com isso é o Carnaval de Porto Alegre, a partir do momento em que a gente consegue chegar num consenso e aí sim trabalhar firme para 2021, que a gente não sabe nem quando vai ser o Carnaval. Né?
Tomara que seja perto do feriado, mas a minha expectativa é de que seja bem mais fora de época do que já é. Com certeza, ainda mais com a questão da pandemia, né? A gente não tem nenhuma posição ainda sobre data, sobre qualquer outro tipo de situação, né, que possa... Não só Porto Alegre, né, Rio, São Paulo também não tem nenhuma posição com relação a isso, mas acho que Porto Alegre é um pouco mais grave, porque a gente já vem, né, de um histórico de não ter carnaval há 2 anos, né, e continuar sem ter o apoio do poder público. E aí eu acredito que essa situação possa realmente se agravar, né, no sentido de a gente, né, por força maior, acabar ficando sem os nossos desfiles, né? Acabar ficando sem a realização. Embora na live de terça-feira, o Rodrigo, o presidente da UESPA, garantiu que Porto Alegre vai ter desfile, independente da situação. Ter o carnaval. Mas vamos ter que aguardar, né? O que o pessoal está comentando sobre as pautas? Claro, diga. Não, Ed, eu ia lembrar um episódio. Eu e tu vivemos de perto, eu não me recordo se o Vinícius também estava, acho que não, mas eu e tu vivemos de perto, e o Leandro também, no Carnaval de São Leopoldo 2017, realizado no dia 20 de maio, numa chuva incrível. Cara, olha, como imprensa não estava, mas como espectador eu estava por lá, sim. O Facebook me lembrou disso, desse desfile. Olha, eu me lembro de um episódio com participação do Vinícius Brito. Vinícius Brito, o carnaval foi no sábado à noite, dia 20 de maio, e ele me mandou uma mensagem dia 21, no domingo, para eu participar num comentário no programa do pai dele, na época, na Rádio Gaúcha. E eu lembro que o Brito abriu o bloco, quando ele foi entrar comigo por telefone, falando, não se assustem que a gente vai falar de carnaval. O carnaval foi ontem. É 20 de maio. Nós vivemos aquilo ali. De maio. Eu tive a sorte de passar com a estação foi a segunda escola, e eu tive a sorte de conseguir encerrar o desfile antes da chuva. E a escola passou e caiu o mundo, literalmente, em São Leopoldo. Então, assim, era maio, né? Tava frio, depois choveu. Pra fechar o pacote, assim, né? Mas tu vê que o pessoal ainda foi engraçado, porque, lógico, a gente ri, um carnaval em maio, imagina, que totalmente sem agitação, quase em junho. Mas, de certa forma, acabou sendo uma conquista, porque a São Leopoldo vinha de 2 anos sem desfile, né? O pessoal às vezes fala que tem que tirar o dinheiro da saúde, do carnaval e investir na saúde, não sei o quê. Eu sempre trago esse caso. Gente, São Leopoldo ficou 2 anos sem carnaval, 2015 e 2016, porque foi dito que o dinheiro do carnaval iria para a saúde, iria para ajudar o hospital, para diversas outras questões, e nós ficamos 2 anos sem carnaval e a saúde na cidade não teve melhora nenhuma, né? Muito pelo contrário, a gente teve que, né, fazer uma luta muito maior, o poder público depois teve que fazer uma luta muito maior para retomar a questão da saúde, e a cidade ficou sem carnaval. Né, o São Leopoldo, que tem um dos carnavais mais movimentados da região metropolitana, né, do Vale dos Sinos, e então essa pauta de, né, do carnaval coloca na saúde, aqui para mim não cola, né, eu sou prova disso, a gente é prova disso, que realmente não funciona, né. Aí a saída foi insistir no carnaval, mesmo que fosse em maio. Espero que não aconteça mais isso, mesmo com pandemia. Carnaval em maio não dá. A previsão, atenção, a previsão para novembro desse ano é que seja realizado o Carnaval de Cruz Alta de 2020, que não rolou, foi o Carnaval que foi suspenso. Olha aí. O Carnaval, ele está programado para novembro. Tomara que aconteça. Eu quero que tenha Carnaval sempre. Olha, até seria uma boa. Um Carnaval por mês, nós teríamos festa, matéria para todo ano. Sou parceira. Mas aí vai ser o primeiro... É o último de 2020 ou o primeiro de 2021? Qual vai ser a definição? Eu acho que o último de 2020, né, Renan? 2020 não aconteceu, Carnaval 2020. Carnaval em novembro, olha que coisa maravilhosa. Podia ter o Carnaval em janeiro, em fevereiro. Janeiro, fevereiro a gente até tem muita movimentação. Mas Carnaval de março, Carnaval de abril, maio, junho, seria ótimo. Faz o campeão de maio, mas de junho. Não sei se vocês...
Se vocês lembram, acho que Vini ou Renan, no Rio de Janeiro tinha uma cidade que fez carnaval no meio do ano, não fez? Só foi desfilar, não sei se era em agosto, se era em julho, desfile de carnaval valendo mesmo. Carnaval era em agosto dessa cidade. Eu não lembro o nome da cidade, mas era em agosto. Eu acho que era Vassoura, se eu não me engano. Se eu não estiver muito equivocado, acho que era. Pessoal desfilando lá bastante. Bom, a gente está chegando já a 1h10 de live. Vamos chegando para o nosso último bloco aí de discussões. E aí eu quero trazer já a própria transmissão mesmo do desfile, mas agora sem a questão técnica, estrutural, que a gente já falou do Porto Seco, né? Mas eu quero trazer a parte informativa, propriamente dita. E aí eu quero saber de você nessa questão. Experiência, inclusive, não sei se a Rô já teve experiência de fazer cobertura fora do Rio Grande do Sul, o Vini já acompanhou, né, Rio, São Paulo, o Renan já foi a Santa Catarina, eu já fui a São Paulo fazer cobertura de carnaval, e eu falo muito do material... São Paulo nunca foi. Não fosse? Não foi? Só para o Rio? Só para o Rio, eu falo muito no sentido do material que a gente recebe, né? No Rio tem o livro Abre Alas, e aqui em Porto Alegre, pelo menos até 2018, 2017, perdão, a gente teve o caderno de imprensa, o material que as escolas fornecem, né? Pro jurado, enfim, para a gente poder fazer a cobertura. Este ano a gente teve um caderno mínimo, que vinha apenas organograma quando vinha, que algumas escolas não entregaram. Aí eu quero saber de vocês como, enquanto veículo de comunicação, a importância da imprensa ter este material para poder fazer o seu trabalho, né? Eu acredito que é complicado a gente fazer uma cobertura de desfile sem saber o que representa aquela ala, sem saber como é que vem a escola. Vou contar uma experiência para vocês, assim, que aconteceu conosco em relação à Academia de Samba Puro. Tinha uma destaque que era reconhecida e tal, e passado o carnaval, ela veio dizer que como nós não sabíamos que ela estava desfilando, noticiamos tudo e tal, como que a gente tinha este descuidado? E aí, claro, que a gente entrou em contato com ela e tal, e se colocou, então, que se as escolas não informarem para a imprensa quem serão os destaques, a gente não tem como adivinhar, mesmo que a gente conheça, porque um ângulo que eu estou, de repente eu não consigo enxergar que tem alguém que vem lá e que eu não sei se aquela pessoa vai estar ou não. Então, é fundamental a gente, quando solicita, e particularmente nós fizemos isso antes do Carnaval, de entrar em contato dirigente por dirigente, saber das informações, a gente monta um caderno próprio para tentar conseguir algumas informações, porque na hora de transmissão, e principalmente transmissão de rádio, a gente fica lá, horas e horas conversando com os ouvintes entre as transmissões, porque ficaria terrível se só o samba estivesse na avenida e a gente não tivesse falando nada. Então, estas informações que são fornecidas pelas escolas são fundamentais, são de uma importância ímpar, porque sem estas informações, a gente não vai conseguir falar adequadamente ou contar de uma maneira tranquila toda a história que a escola está trazendo na avenida. Então, sem o material, gente, é muito difícil. A gente tenta, às vezes, em alguns casos, tirar leite de pedra, porque é complicado a gente ir falar de alguma coisa que a gente, como diz o Ed, sabiamente, às vezes não sabe nem o que aquela ala está tentando representar. Sim, eu peguei esse exemplo que tu disse, é muito curioso, porque eu estava este ano, não fiz direto com confraria, eu estava com a Rádio ABC, era muito isso, assim, a gente olha, tá, vamos avaliar como é que está sendo o desfile da escola, como é que está sendo desenvolvido o enredo da escola. A opinião que eu vou dar, como é que eu sei que está sendo desenvolvido o enredo, se eu não tenho material ali para saber se o enredo, né, tá passando legal, assim, vai muito no olhômetro, vai muito naquilo que a gente acredita que possa ser, e às vezes não pode ser assim, né, porque eu posso estar achando que está sendo uma coisa e a escola está trazendo outra totalmente diferente, né. Renan, eu te puxar justamente por isso, tu este ano a cobertura no Carnaval de Florianópolis, saber como é que foi esse trabalho de material das escolas para a imprensa, como é que foi feito esse trabalho lá? Olha, eu acho que antes de eu falar especificamente disso, eu faço questão aqui de falar o que eu tenho dito desde que eu vim de lá. Tanto o Alex quanto eu, que só nós dois fomos para essa cobertura, nos apaixonamos pelo Carnaval de Santa Catarina por uma série de fatores, e um deles foi o tratamento com a imprensa.
porque desde o início eles nos deixaram bem claro, olha, nós vamos priorizar os veículos de Santa Catarina, mas se vocês têm o desejo, a gente busca de alguma forma encaixar a cobertura de vocês. Nós tínhamos uma dificuldade para fazer a cobertura lá, que era a seguinte, os direitos de transmissão eram exclusivos tanto para a TV quanto para a rádio do Grupo Record, que possui uma emissora, que se eu não me engano é a ITV, e uma rádio também em Florianópolis, então era muito limitado o que poderíamos fazer. Por exemplo, a gente não podia fazer live, a gente não podia fazer vídeo, a gente podia fazer a transmissão de rádio como a gente faz. Então, nós sempre transmitimos enquanto rádio, eu até os brinco usando esse termo de uma forma positiva, mas a gente é muito chato na nossa cobertura. A gente realmente fala ala por ala, o que está passando, carro por carro, a gente busca realmente detalhar bem, porque rádio é aquilo, né? O rádio é detalhe. Então a gente busca trabalhar dessa forma. E o livro Abre Aulas lá ele não era impresso, ele era online, mas nós recebemos de todas as escolas, e olha, a gente pode falar isso abertamente, tanto do segundo grupo, porque lá é numa noite só os dois grupos, né? 3 escolas do segundo grupo e 7 do primeiro, todas nos entregaram material de muita qualidade. Claro, algumas de uma forma mais completa que as outras, mas todas entregaram o material perfeito. Desde o que vinha no destaque, até a sinopse do enredo, até a divisão do desenvolvimento, tudo foi entregue de uma forma espetacular. E a assessoria de comunicação da Liga, até deixo um abraço aqui para Karen, que é assessora de imprensa lá da Liga de Florianópolis, sempre nos perguntando, olha, falta algum dado, precisam de alguma coisa, vocês querem entrevistar alguém? Ela fez questão de levar até a cabine da rádio o presidente da Liga, o presidente Serginho, para conversar conosco. Então, Florianópolis nos estendeu um tapete vermelho. Tanto que o Alex e eu falamos muito disso, da forma que a gente foi tratado lá, e tudo que nos foi fornecido foi de forma maravilhosa para que a cobertura fluísse bem. Porque não foi fácil, nós fomos só nós dois para fazer uma cobertura completa. A gente transmitiu como a gente transmite com 6 no Carnaval de Porto Alegre, só que só entre 2. E muito de ter dado certo foi pela estrutura cedida pela Liga e pelas informações. Vou até deixar a dica, o livro Abre Alas da Coloninha, que é a escola campeã, foi o melhor livro Abre Alas que eu li nesse ano em todo o Brasil, inclusive Rio, São Paulo, depois eu passo até se vocês quiserem também. Foi maravilhoso o livro Abre Alas de lá, e eles são muito organizados, viu, Ed? Vale muito conhecer o Carnaval de lá para quem não conhece ainda. Ah, show de bola, show de bola. Bom, eu acompanhei, né? Consegui acompanhar um pouco, inclusive o desfile da escola que eu tenho simpatia por lá, acompanhei por vocês. E que bacana a gente saber que, né, que tem esse cuidado, né? Eu acredito que acaba entrando dentro daquilo que a gente conversou antes, né? Da imprensa ser até a própria propagandista, né? Do carnaval da cidade, então ela tem um material. Um conteúdo robusto, um conteúdo bem feito, bem trabalhado para poder fazer o seu trabalho, é super positivo, né? Só queria comentar já que eu estou citando bons exemplos, nós na Travessão, em 2018, 2019, infelizmente não pudemos em 2020 por questões óbvias, transmitimos o Carnaval de Guaíba, e também foi sensacional o tratamento que recebemos lá. Nós temos um carinho muito grande pela Liga das Escolas lá de Guaíba, a Prefeitura. Tudo que a gente comentou que nós precisamos, internet, estrutura, água, eles toda hora vinham na cabine perguntar, precisam alguma coisa, gente? Entregaram informações, processo, porque olha, gente, vocês que talvez não são da imprensa não sabem, credenciar para carnaval, olha, não é fácil. É difícil. Mas lá em Guaíba foi muito legal esse processo, então é talvez o exemplo mais positivo que eu vivi aqui no Rio Grande do Sul. Se semelha com o que a gente viu em Florianópolis. Guaíba, a gente fez a cobertura de Guaíba na época pelo Camarote Cultural, 2018, e foi, de fato, uma cobertura muito bacana, o tratamento que a gente teve lá de estrutura, né, que foi oferecida pra gente ali. A gente tá sempre junto, já percebeu isso, Renan, que era camarote, agora é confraria, a gente tá sempre colado, a gente tá sempre junto, perto do outro. Este ano, a confraria ficou do lado da travessão. Vizinho. Outra vez, tanto o camarote, 2017, né, camarote e travessão, ocuparam o mesmo espaço. A gente tá sempre colado. Vini, a importância do material das escolas para a transmissão do carnaval. Olha aqui, ó, tem uma preciosidade aqui nas mãos. Eu tô com o livro de 2017. Olha aqui, ó, bem grosso, bonito.
Tem tudo aqui, Olha aí. foi entregue naquele ano. Eu gosto de guardar esse material, até por conta da minha trajetória como compositor, tem o nome da gente aqui, a gente gosta tem orgulho desse tipo de material. É fundamental, gente, é fundamental. E esse aqui é um problema do carnaval que é fácil de resolver. Tem coisas que são difíceis. Pô, tá faltando dinheiro, como é que a gente resolve? Não sei. Né? Eu imagino como é que possa se buscar, mas é um trabalho gradativo. Esse aqui é um trabalho fácil. Isso aqui é simples, gente. As escolas não têm a obrigação de mandar seu material para o júri. Elas não têm que entregar para o júri a sinopse, o organograma, a descrição de fantasias? Sim. Então, cabe, não é nem as escolas isso, na minha concepção, né? Cabe à organização do carnaval, às ligas, quem organiza o carnaval, seja lá qual liga nós estejamos falando, já colocar no seu horizonte. Quando ela recebe o material das escolas, e ela deve colocar prazo para isso, ela já bota no cálculo lá que, além do material para 30, 20, 40 jurados, vai ter material para 15 cabines de imprensa. Simples assim. Não tem mistério, entendeu? Tem coisas que são difíceis, tem coisas que são desafios a serem resolvidos que não são fáceis. Esse aqui da falta de material é inaceitável. Infelizmente é inaceitável. Você não vê a correria que foi o pessoal da comunicação do carnaval porque eles mesmos receberam a informação, por exemplo, dos jurados em cima da hora. Entendeu? Então é colocar lá no horizonte. Quando começa a programação do carnaval, olha, uma semana antes entregar o material, no outro dia nós vamos numa gráfica e imprimir para os jurados. Já imprime para a imprensa o mesmo material, porque é assim no Rio e em São Paulo. O material que o jurado recebe é o material que a imprensa recebe, não tem porque ter diferença nenhuma. É o mesmo material. Chega lá na gráfica, olha, em vez de imprimir 20, imprime 40. Entrega para a Rô, entrega para o Renan, entrega para o Vinícius, entrega para o Ed, entrega para o Leandro. Simples assim, não consigo entender essa dificuldade. E pode ser virtual até também, mesmo né, se pessoal? Pode, exatamente isso que eu ia dizer, até mesmo se não tem grana para mandar imprimir. Como recebe, as escolas mandam com antecedência, né, para a liga. O desfile é sexta e sábado. Terça-feira as escolas mandam. Quarta-feira a liga, a organização compila material e manda para os e-mails dos veículos que vão cobrir. Ó, gente, estou mandando aqui por e-mail. Cada veículo, né, dá seu jeito, vai utilizar virtual, vai mandar imprimir, enfim, tem meios de se fazer isso, né? Mas o credenciamento, né? Tem tantos momentos que podem ser aproveitados. Mas acaba sendo uma dificuldade muito grande, eu acredito, da imprensa receber esse material, né? E é algo, como eu falei, algo que ajuda não só o trabalho da imprensa, mas ajuda na qualidade do carnaval como um todo, né? Se a imprensa consegue transmitir como é que a escola veio, como é que a escola Y, como é que a escola X passou, melhora a qualidade do trabalho da imprensa, consequentemente melhora a qualidade do carnaval. É um conjunto, né? E, enfim, quando São Paulo também a gente teve material, as escolas... São Paulo é impecável, Ed, impecável. Eu estava olhando, procurando aqui nas minhas coisas, não tem como o Vini, assim, tudo muito pertinho, mas o material de imprensa é no Antigo e Novo Testamento mais anexos, porque é um material grosso, assim, e em função de ter imagens. Então, todas as imagens que são feitas das alas, que são feitas de outras, né, de qualquer coisa, eles são colocados lá. Então, muitas vezes a gente tem a fotografia ou o desenho de uma alegoria com todos os anexos e todas as colocações. Então, esse material é também excelente. Vale em alguns casos, né, Rô, a gente recebe, inclusive, assim como o jurado recebe, a empresa recebe, inclusive, a planta do carro, né? Exatamente. A planta, toda a planta do carro. Então, é um capricho, né, muito bacana, assim. O trabalho da Liga de São Paulo até enquanto em comunicação, é espetacular o trabalho. É verdade. Eu acho que é um exemplo também, né? A gente pode trazer, inclusive vai fazer esse contato, inclusive, adiantando para vocês, né, para todo mundo, até para poder acompanhar com a imprensa da Liga, o pessoal da imprensa da Liga de São Paulo, para falar sobre esse trabalho, assim, né? Porque, querendo ou não, nos últimos, 5 anos, é a instituição de carnaval que mais tem se vendido de forma, né, a pagar seu trabalho excepcional, né? Eu acho que muito mais que a Liesa, muito mais que, Porto Alegre então nem se fala, né? Mas do que Florianópolis, acho que a Liga de São Paulo tem conseguido fazer o seu trabalho de imprensa e marketing, né? Porque querendo ou não trabalha muito bem a sua marca de forma exemplar, né? Para todo mundo. A Liga esse ano, não tem nenhuma emissora que vai transmitir o
o grupo de acesso não tem problema, a Liga transmite. Quem viu, viu. A Liga fez uma estrutura de televisão. Por exemplo, a maior campeã do Carnaval de São Paulo, um abraço para a tia de Dutra, que desfilou esse ano no segundo grupo, né? Ganhou o Carnaval com uma transmissão espetacular da Liga. Câmera, estrutura, reportagem, tudo como uma transmissão de televisão organizada pela Liga. Fora que foram os primeiros a ter a ideia de transmitir os ensaios técnicos, fazendo aquela live do ensaio técnico inteiro. Então, o trabalho de comunicação da Liga de São Paulo é excepcional, é um case de sucesso. E a gente, né, o Leandro depois de falar, né, a gente esteve lá, né, Leandro, na cobertura de um dos ensaios técnicos em janeiro, a recepção que a gente teve também foi excepcional, né? E o investimento. É uma outra realidade. Nossa. É de cair o queixo, assim, sabe? Para mim, que estou acostumado com a realidade de Porto Alegre, né? Acompanhei alguns amigos meus, mas foi assim, foi um momento da minha vida. A estrutura que eles deram para a gente, o acolhimento que se teve, sabe? É fantástico. E a organização deles, como os que me colocaram, é impecável, assim. Foi, sabe? Desde a retirada do colete, o corredor de imprensa não pode passar para cá, né? O corre para poder fazer a passagem do colete, enfim, o registro, né? O cuidado com o registro, o material deles, enfim, é mérito de um trabalho da Liga de São Paulo, e com certeza tem que ser reconhecido por todos nós aqui do Rio Grande do Sul, de qualquer outro lugar que se fale de carnaval. Eles são fantásticos. A gente já vai chegando. Pode falar. Numa ocasião, não lembro em qual ocasião que eu a vi falar, mas a respeito desse trabalho de imprensa, ela fez uma solicitação, ela fez um apelo às escolas. E na ocasião ela disse que existem segredos que as escolas têm que manter, sim, mas que para a imprensa, nas vésperas do desfile, esses segredos eles precisam ser revelados para que a imprensa possa se organizar e estar mostrando esses segredos exatamente na hora certa e da maneira mais adequada. Então, eu acho que a gente encerro essas falas assim, né, a respeito disso, com essa frase da Alice. Tem segredos que precisam ser guardados, mas em um determinado momento eles precisam ser revelados, para que a gente possa veicular e mostrar, fotografar, documentar da melhor maneira possível. Senão o registro se perde. Senão se perde, né, o registro daquela surpresa. Leandro, para a gente encerrando, o que o pessoal está fazendo ali de comentários na nossa live? A gente já vai chegando aí 1h27. Vamos para as considerações finais. Como eu gosto de brincar, né? Eu tenho que olhar a Griselda, eu tenho que olhar o Pereirão, porque está na hora. Então, vamos botando aí as considerações. O que o pessoal está falando aí nos comentários? Então, gerou bastante comentário, né? A respeito do material de imprensa, que seria a responsabilidade, né? Isso não deveria ser responsabilidade da assessoria de imprensa, da própria Liga, da onde estiver à frente. Então, nós temos algumas perguntas nesse tocante, algumas considerações a respeito também do Carnaval de Guaíba, né? Salientando que realmente um carnaval maravilhoso, quem esteve lá foi bem recepcionado, tanto do público que foi lá como espectador, assim como quem foi para trabalhar, né? Os nossos amigos também que parabenizam a todo mundo aqui e acompanham a nossa live desde o início, né? Fica também o nosso muito obrigado. A Eliane Aparece agora acabou de deixar aqui uma mensagem dando parabéns a todos nós aqui na imprensa de Carnaval, dizendo que somos guerreiros, não só nós, né? Todos os nossos colegas de imprensa somos guerreiros dentro dessa festa. Nós temos aqui. Falaram também sobre o Carnaval de Santa Catarina, né? Tiveram alguns comentários positivos, né, durante a fala do Renan. Tem algumas coisas que eu fui anotando, né, porque nesse entra e sai da rede social, a gente vai perdendo um pouco dos comentários, né, e alguns agradecimentos também. A Sandra, que está participando ativamente da nossa live, deixou vários comentários positivos, deixou alguns abraços, né, então a gente agradece a confraria em nome dessa turma que está reunida. Valeu, pessoal aí. Antes da gente encerrar, eu passar a palavra para os meus colegas que aceitaram, né, faz esse tempo aí batendo papo com a gente aqui no Confraria, eu quero já dizer para o pessoal que a live da semana que vem, a gente vai trazer aqui no dia 18, né, os gaúchos que estão fora da terrinha.
a gente vai falar com colegas aí, pessoas do carnaval que estão ou fazendo carnaval em outros estados, ou que estão realmente vivendo, né, de outros estados lá e acompanhando a folia daqui também. Então, na próxima semana, dia 18 de junho, às 8 horas, então quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter a nossa live, né, com os gaúchos fora da terrinha, o pessoal que está fora do estado, né, que faz parte do nosso carnaval, que fez parte, falando sobre isso, né, como é viver o carnaval de Porto Alegre fora daqui, ou como é participar de outros carnavais, Rio, São Paulo, Amazonas, Belém, China, né, Europa, enfim, gaúcho, como eu dizer, né, brasileiro tá em tudo quanto é lugar, né, gaúcho, então, mais ainda. Então, na semana que vem, a gente vai ter aí o pessoal que vai participar, a gente vai lançar o flyer no final de semana e a galera já pode ir acompanhando com a gente. Então, quero encerrar aqui a nossa live de hoje, né, com os meus amigos. Renan, obrigado, eu não preciso nem dizer, né, a questão de admiração, de parceria. É um prazer para mim ter aqui um colega da imprensa que começou junto com a gente, praticamente, junto no mesmo tempo, e principalmente, né, ter o cara que é a voz do Carnaval de Porto Alegre hoje, né, eu acho que antes de encerrar, fala um pouquinho sobre isso, assim, como é estar neste seleto grupo de apresentadores, né, de narradores oficiais do Carnaval. É uma sensação indescritível, obrigado, Ed. Foi tudo muito rápido, muitas pessoas me perguntam como isso aconteceu, e eu sempre falo que, na verdade, até para quem não sabe, eu sou locutor do Carnaval de São Leopoldo também, desde 2017. Deixo um abraço aqui para a presidente Heloísa Moraes, que foi quem me colocou nessa posição em 2017. Eu era intérprete da escola dela, na época da Imperadores do Sul, em 2016, 2017, saio da Harmonia para virar locutor oficial do Carnaval de São Leopoldo. E ali que começou a trajetória, e em 2018, por intermédio do Altamiro Lopes e da Tainara Cáceres, dois grandes amigos que tenho, eles intermediaram para eu apresentar a mostra de sambas da série Prata do Carnaval de Porto Alegre, em janeiro de 2018, e foi meu primeiro evento do Carnaval, e ali foi plantada a semente para que em janeiro de 2019 eu recebi esse convite para fazer a locução do Porto Seco, que é um sonho, né? Uma sensação indescritível, um frio na barriga muito grande, eu sempre falo, é uma responsabilidade, é uma emoção, é tenso, vocês devem imaginar, especialmente na apuração, é muito tenso, mas é um prazer indescritível, foram 2 anos até agora de muita alegria, espero que permaneçam ainda por muito mais tempo, e claro, sempre tem aquela emoção especial quando eu anuncio a Imperatriz, eu tenho que sempre segurar o coração, mas a gente aprende, né? A gente sabe conviver com isso, e eu agradeço também a vocês, e aproveito aqui para fazer um agradecimento público. A primeira pessoa, além da minha família, que soube que eu era o locutor do Carnaval de Porto Alegre, foi o Vinícius Brito, que sabe, é um amigo meu pessoal que tenho. Eu saí do Porto Seco após receber o convite e mandar uma mensagem: ô meu, brilhou! E aí, ali que começou toda a história, então deixa aqui um agradecimento também para o Vini, que eu chamo de guru, né, carinhosamente. Então, um abraço também a ele e agradeço a todos os colegas, porque sem vocês nada do que está acontecendo teria acontecido. Ouvi dicas de todos aqui já e utilizo elas um pouquinho. Eu vou Pessoal da... Deixa eu explicar. Fala, pode falar. Tá tocando o interfone aqui, eu vou atender, acho que a pizza chegou. Vai. Oh, obrigado pela participação, obrigado pela parceria aqui com a gente. É um prazer, né? Por aí, né, Ed? É um prazer poder ter, né, a tua presença aqui com a gente no programa. E a gente vai se encontrando, com certeza, né? Acho que esse foi o primeiro confraria que a gente faz junto com o pessoal da imprensa, a gente vai fazer ainda muitos outros, e a gente tem muitos outros colegas que têm, né, suas opiniões para falar, as suas visões para trazer, mas eu fico muito contente de tu ter aceito esse convite para estar aqui com a gente. Muito obrigado. A gente está sempre por aí, a gente está sempre disponível e disposto a trabalhar, porque, claro, é um trabalho árduo, como a gente veio dizendo, é um trabalho como a gente brinca, de persistência, em função de todas as dificuldades, mas a gente faz com muito carinho, a gente ama muito o que faz, tanto está à frente da reação, quanto escrevendo lá para Na Passarela,
Então, a gente sempre gosta de lembrar que tudo que a gente faz é realmente de coração. Porque, vamos combinar, né? Acho que os colegas devem dizer, ninguém fica rico com o carnaval. Infelizmente, a gente não pode, né? Seria ótimo, seria excelente, mas não é o que acontece. E a gente fica à disposição, coloca também todas as nossas redes à disposição para trocar, para conversar, para bater papo, porque são desses momentos, são essas coisas que a gente leva da vida, esses momentos que fazem a gente respirar mais fundo, que fazem a gente perder o fôlego, que fazem o coração bater mais forte. Com certeza, nos desfiles de carnaval, lá, ou quando o Renan está falando, ou numa apuração, ou quando sai alguma notícia, isso sim faz com que a gente veja, nossa, valeu a pena. É verdade, obrigado. Vini, valeu pela parceria, valeu pela presença. Nem também não preciso dizer o quanto eu admiro o trabalho, o quanto eu sou fã, né, do trabalho de não só o tema, mas de todos que estão aqui. E obrigado mesmo por ter, né, conseguido dedicar esse tempo aqui com a gente, Querido né? Ed, Embora aí tenha o quê? Pô, qual é a tua escola do coração no Rio de Janeiro? eu sou Mocidade Independente de Padre Miguel. Isso eu sabia, né, independente. É, E a tua, Rô, qual é a tua? Eu sou beija-flor. Ah, então tá, tem 2 Mangueira, eu, Leandro, 2 Mocidade e um Beija-Flor. Tá. Bom, o Sábado das Campeãs tá aqui, tá valendo, tá valendo. Valeu, pode ser, tranquilo. Vini, obrigado. Tudo bem. imagina, meu querido Ed, uma satisfação imensa ter participado desse bate-papo bacana com vocês. Sou admirador do trabalho de vocês e, na verdade, esse ano foi o primeiro ano de muitos de que a Rádio ABC, a equipe do Cláudio Brito, te roubou, né, para estar junto com a gente. Eu quero mandar um abraço muito especial a toda a equipe, ao Renato Dornelles, Renato Araújo, Elias Costa, João Vitor Togo, Juliano Vieira, Maroni, alguém que eu posso ter esquecido, porque é uma família que, independentemente de onde tenha que estar, do veículo, sempre vai estar junta. E esse ano tu estivesse com a gente pela primeira vez, imagino que tenha te sentido muito bem e tu vai ver que a cada ano vai te sentir mais ainda, porque o que move todos nós ali é o amor pelo carnaval. E é muito importante ter ali um novo valor, né? Esse ano, quando nós estávamos montando a equipe, o pai até me deu essa incumbência aí, tu tem que botar uns guri novos aí nessa equipe, porque isso aí tem que ficar. Eu tô muito velho e tá cheio de velho na minha volta, ele brincou comigo, né? Eu falei, não, vai ter valores muito bons aí, de muita qualidade, e tu ainda tem uma proximidade com o São Leopoldo, né? Tu é de São Leopoldo como a gente, e o destino quis que a gente estivesse na Rádio ABC, no Vale dos Sinos. Então foi legal demais ter com a gente e vai ser por muito tempo. O Renan eu não consegui ainda porque ele é locutor do carnaval, mas a hora que ele der uma mole, ele tá raptado também. Então, uma satisfação imensa. Quem é do Vale tem que estar junto com a gente. O Leandro vai ser o próximo também a se aproximar desse nosso trabalho aí bacana, porque não tem concorrência, né? É importante deixar isso muito claro, não tem concorrência, muito pelo contrário, a gente está junto, a gente se adora, a gente faz o nosso trabalho, logicamente que um quer daqui a pouco dar uma informação antes do outro, isso faz parte, é do jogo, mas a devoção, não é nem paixão, a devoção ao carnaval é única entre todos nós, é igual, e aí não tem qualquer tipo de disputa. E quero fazer aqui um convite a todos vocês que estão assistindo a live. Dia 21 de junho, sem ser nesse domingo, no outro, no Facebook do Cláudio Brito, no canal do YouTube do Cláudio Brito, teremos a segunda edição da live Recordações. Vai ser muito bacana. Eu garanto para vocês que vai estar tão bonita quanto a primeira. E muita gente pediu, né, entre a primeira e a segunda, que nós trouxéssemos alguns nomes mais antigos, digamos assim, como Cláudio Barulho, como o Dodô, como a Maria Helena Montiel. Nós tínhamos muita vontade de tê-los com a gente ao vivo na live. A gente tem que ter responsabilidade com a pandemia, né? E eles que já são da terceira idade têm que ficar resguardados. Então nós fomos até a casa dos três, gravamos com eles, cada um vai cantar 3 sambas enredo ao longo da live. Vão contar histórias também. Ficou um material muito bonito, tem 2 chamadas no ar já, né? Do Dodô e do Barulho, da Maria Helena, acho que deve entrar amanhã já. E é um trabalho bacana aí nessa luta, né? Nossa, de mover o mundo para viabilizar, né? Porque uma live começa a ter custo de câmera, de equipe de filmagem, mas a gente vai conseguindo um parceiro daqui que arruma as camisetas, outro parceiro dali
arruma uma ajuda no transporte, a gente bota um pouquinho do bolso cada um, né, enquanto não vê o patrocínio, fala com o bar, para o bar dar o espaço e a internet na boa, porque ele vai ter uma exposição, e assim, na luta, na cara, na coragem, a gente está conseguindo fazer algo bem bacana, assim. Estou com muito orgulho da Live Recordações, acho que é um marco importante do nosso carnaval aí, e ela é de todos, ela está lá sediada, digamos assim, na página do Cláudio Brito, mas todos vocês são parte construtoras disso, e domingo, dia 21, vai ser 1h da tarde, então a gente vai colocar no YouTube, que foi um pedido de muitas pessoas, né? Bota no YouTube, porque vai botar na Smart TV, o Renan mesmo me falou sobre isso, é melhor. Então, assa lá o churrasquinho, prepara a carne, porque vai ser uma tarde de muito samba, e a gente conta com a audiência de todos vocês. Maravilha. É resgate de memória também, né, Vida? Isso é importante, assim. Eu tenho acompanhado nessa semana, e semana passada estamos juntos, começou a fazer lá suas lives, né, com personalidades do carnaval, resgatando gente que trabalhou no carnaval, gente que trabalha no carnaval, que já tem uma história, e o quanto é importante, né, a gente está resgatando essas memórias, resgatando esse pessoal que já trabalhou, resgatando essas histórias, Não, e nós porque temos... a gente... Perdão, pode falar. Obrigado, desculpa. Nós temos que resgatar também, por exemplo, sambas enredos marcantes do nosso carnaval, que por serem de uma época que não tinha vinil, não foram gravados. Então, por exemplo, vou dar um spoiler, como você diz, nós vamos ter na live, um dos intérpretes que vai participar com a gente, vai cantar o samba de 1976 da Praiana, que é o samba da Janaína, que é muito famoso, é um samba marcante da escola, e que não tem gravação, então ele vai ser cantado na live, vai ficar eternizado, gravado na live, né? Acho que é algo importante. Nesses últimos dias, o Elias Costa me conseguiu, a um pedido do Bruno Martins, dos Fidalgos Aristocratas, o Elias conseguiu, no recorte de jornal, a letra do samba de 7-3 dos Fidalgos, Carnaval no Gelo, o único título dos Fidalgos. Ele conseguiu a letra, o Bruno pegou a letra e está correndo atrás agora lá com a velha guarda do Fidalgo para ver se alguém lembra a melodia para cantar lá para ele. E se nós conseguirmos até o dia, vamos também tentar que se cante na live. Se não for na live, vai ser mais à frente, porque o Bruno está fazendo esse trabalho. Então é muito importante isso, nós eternizarmos sambas do nosso carnaval. Eu tive muita dificuldade, aí você tem uma outra live até, para fazer o livro do Imperador, por exemplo, com as informações lá da Fundação, porque é tudo na base da oralidade, né? E as pessoas que construíram a história já estão nos deixando. Então, a memória do nosso Carnaval de Porto Alegre, isso é uma coisa que a gente tem que batalhar bastante, lutar bastante. Eu tenho conversado muito com o Gugu Lacerda sobre isso, que o Gugu é um apaixonado por essa questão da memória, né, de fotos e vídeos e tudo. Então, a live vai tentar fazer isso. Nós vamos eternizar o Janaína, para mim isso é um grande serviço. Quem sabe a gente eterniza o Carnaval no Gelo. E quando tiver a terceira edição, que a gente pegue outros sambas que não estão gravados e eternize, para que a gente não possa perder obras maravilhosas do nosso Carnaval aí, né? É verdade. Fala! Deixa eu só fazer, já que o Vini entrou no ensejo dos convites, fazer 2 convites rápidos também. Agora, no sábado, vou estar apresentando a live especial do meu querido amigo Lu Astral, uma live especial de Dia dos Namorados. Vou estar apresentando junto com o Miro Leal essa live. O pessoal que está em casa assistir. É um dia depois do Dia dos Namorados, mas dia 13, então para quem quiser acompanhar. E um segundo convite sobre o Carnaval. Agora, na metade do início do mês de julho, vai ser lançada a edição 53 da revista Primeira Impressão, que é produzida pela Unicinos, em que eu produzi uma reportagem falando sobre o último carnaval de Carlos Medina, e contei com muita... Tu me ajudou, inclusive, nesse processo, né, Ed? Então, assim que a revista sair, eu quero divulgar a todos, e já que o Vini citou da questão dos sambas, eu gostaria de ter citado na reportagem do Medina o ano dele no Império da Zona Norte, e é um samba que não se tem registro, pois em 80 não foi produzido o disco do Carnaval. É o único ano da década de 80 em que não foi produzido o disco. Então não existe registro de Carlos Medina no Império da Zona Norte, por exemplo. Então, até já que o Vini falou isso, tem muitos sambas que o pessoal pede, que o pessoal gostaria de ouvir, e que infelizmente não se tem registro. É importante demais esse trabalho. Alô, Márcio Medina, alô, Evandro Medina, alô, Daniel Medina, vamos dar um jeito nisso aí. Vamos quem tiver, lá, né? Quem tiver num bloquinho aí, a letra, pelo menos, né? Um rabisco da melodia, trazer. Leandro, vamos aproveitar, vou aproveitar os convites também, então, toda sexta-feira, programa da Passarela, na Reação FM. Amanhã nós vamos estar conversando com grandes amigos sobre a diferença entre o Na Passarela, ele é diário, ele tem um dia específico? Ele é semanal. O programa Na Passarela ele é semanal na Reação FM. Estamos indo para o ano 4,
né? Começamos mais ou menos na mesma época que o Renan, então estamos indo para o ano 4, com uma interrupção de alguns meses, assim, na fase, na minha idade média, como eu brinco, né? E semanal, e vamos conversar sobre a diferença entre puxador e intérprete. E vamos ter Rafael Tubino, Arilson Trindade, o Gegé Dornelles, Fábio Ananias. Estou esquecendo de alguém aqui que não estou vindo. E a parte musical com o Sandrinho Gessé, que era quem estava faltando na lista. E nós estaremos também fazendo, no mês de julho, o desafio do samba enredo. Vai ser o troféu pendrive, que a gente até brincou com esse tema. O que vai ser? Nós vamos convidar alguns intérpretes do Carnaval de Porto Alegre, vamos lançar um ano, e eles vão ter que saber o samba da escola que eles estão representando. Vamos ver se eles lembram, se, como dizem legal, eles mesmos, se eles são pendrive. Eles conseguem lembrar qual é o samba da escola que eles estão cantando naquele ano. Maravilha! Esse eu vou querer pegar. Vai querer assistir. E nós vamos estar divulgando, que vai acontecer na segunda quinzena de julho. Então, lá vem, ou melhor, aí vem o troféu pendrive, programa na passarela. Muito boa. Boa ideia. Maravilha. É verdade, é verdade. Vini, eu acho que eu vou te chamar para participar junto conosco do troféu pendrive. Leandro, obrigado. Valeu pela parceria de novo, né? Nessa semana aí, live dupla. Obrigadão. Eu que agradeço, Ed, agradeço a todo mundo que aceitou o convite, o Renan, o Vini, a Rose, que aceitaram o nosso convite aí do Confraria. Agradeço a cada um de vocês, né, quem no conforto do celular nos acompanhou, quem realmente, né, não puder ficar em casa, faça o mínimo de esforço na rua e volte para dentro dos seus lares. A gente sempre reforça esse lado social aqui nas lives do Confraria, então é importante que vocês fiquem em casa o máximo que der. Então, tá na rua, álcool gel, máscara, né, todos os cuidados de distanciamento, porque esse momento é um momento delicado e nós precisamos da ajuda de cada um de vocês para que esses números diminuam dia a dia. Agradecer a todas as pessoas que participaram da live. Chegamos a um número de 40 pessoas assistindo ao vivo conosco, então agradeço individualmente a cada um de vocês. Obrigado a todo mundo que deixou os comentários. Infelizmente, a gente não pôde responder todas as perguntas, né, como foi colocado aqui por nós, a gente ficava aí 4, 5 horas fazendo live, né? Infelizmente, a gente estamos chegando ao fim desse programa. O Ed já anunciou, então, na semana que vem, temos a live com os nossos amantes de carnaval, né, que estão fora aí do nosso estado. Então, não deixem de continuar participando conosco. Um beijo a cada um de vocês. Até a próxima. Valeu, Lê. Eu acho que antes de encerrar, até quero fazer esse agradecimento público, né, já que o Vini comentou a respeito da minha participação lá com o pessoal da rádio, e foi bem nesse pré-carnaval que a gente teve, né, do Confraria da Folia, e aí agradecendo ao Leandro, agradeço também a todos os confrades, né, que fazem com a gente esse veículo, de terem me liberado para poder participar da cobertura junto com a Rádio ABC, e, né, dizer que eu contei com o apoio de todos, foi restrito, e eu fico muito contente, muito feliz com isso, e dizer que também fiquei muito contente, muito feliz da cobertura que eles fizeram, né, lá na Avenida este ano. Acho que foi um dos melhores anos que a gente conseguiu aí fazer de trabalho, né, a gente tem o material aí nas redes sociais, como eu falei na outra live, no YouTube as nossas análises das escolas, a gente tem outros programas que a gente fez durante o ano. Então tem o nosso site, confrariadafolia.com, o pessoal pode acessar, pode curtir todo o material aí. Aí fica meu agradecimento, então, para todos vocês do Confraria, mais uma vez aos amigos, ao público que acompanha com a gente. Semana que vem, quinta-feira, tem nova live, né? Qualquer notícia que sair, a gente vai estar postando na nossa rede social, no nosso site, enfim. E acompanhe também o trabalho dos colegas, né, da Travessão, da Reação, da ABC. A gente, como o Vini falou, a gente não é concorrente, né? A gente está aqui compartilhando da informação e levando a melhor, né, da melhor forma possível uma qualidade de informação e de material para todos vocês, tá certo? Fique com Deus, boa noite. Eu vou olhar a Griselda, né? Gaí tá hoje especial. Confraria da Folia, seu local de amigos. Até a próxima, gente. Boa noite. Valeu. Valeu.